Muito boa noite! Chega mais, seja muito bem-vindo a mais um Traduzindo F1. Não é mesmo, Max Wills? Mais um, né, parceira? Respira, tá nervoso? Eu tô nervoso, tô nem conseguindo falar direito. Mas vou dar pelo menos um boa noite também, que talvez seja a única coisa que eu vou falar nesse programa. Mas boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso querido Traduzindo F1. E como vocês sabem, quando a gente senta aqui lado a lado, é porque temos o que, Kalinquinha? O convidado ilustricíssimo. Mas hoje esse é mais do que ilustre. Esse é ilustricíssimo. E tava aqui há quanto tempo que a gente tentando arrastar ele pra cá? Ah, menino, faz aí uns 10 GPs? Ah, uns 10 anos, eu acho. Um programa que começou esse ano já faz uns 10 anos. A gente começou há 10 anos atrás pra ele vir agora, mas finalmente ele chegou. Vamos apresentar ou você quer apresentar a KVM primeiro? Eu apresento do jeito que você quiser. Eu falo da KVM, que é nossa parceira, que tá com a gente desde o início. Sempre. KVM Audiovisual vai aparecer para você na tela. O site e também o @KVM Audiovisual no Instagram. A KVM, ela cuida de eventos, não só podcasts, que é esse ambiente maravilhoso. Já vamos abrir e vamos mostrar quem tá aqui com a gente. Mas calma aí. Surpresa. Quem tá no nosso Instagram já sabe quem vai estar aqui hoje, né? Agora, KVM Audiovisual no Instagram, você pode acessar lá, tem todos os contatos para você montar o seu evento. De forma online, de forma híbrida, de forma presencial, o KVM monta o evento todo, viu, Max? Tudo. Som, tela, iluminação, microfones, faz tudo. Tudo que você pensar, KVM realiza. Ih, rapaz. Que pressão. KVM, ó. Bora trabalhar, hein? Bora trabalhar. Sei que a agenda tá cheia até o final do ano, mas é isso. Obrigada mais uma vez pela parceria. Capitão voltou das férias, hein? 50 dias de férias hoje. Ê, Laia. Mas é isso, gente. Vamos deixar de suspense? Vamos. Ele é mais seu amigo. Você quer apresentar ou você quer que eu apresente aqui? Eu ainda tô nervoso. Tô nervoso ainda. Então Toca daí. Então eu vou lá. Eu vou apresentar ele, que já narrou futebol de botão, 6 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo. Tá fazendo história, narrando o quê, Max Wills? A Fórmula 1 na tela da Band, senhoras e senhores. Então, agora eu me soltei. Agora soltou. Ele tá aqui, Sérgio Maurício. Ele veio, ele existe. Serginho! Meu irmão, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Imagina nós. Eu tô muito feliz mesmo. Desculpe o bolo que eu dei em vocês nas vezes anteriores. Não, mas imagina. A gente tinha que alinhar e agora... A gente entende uma agenda de celebridade. É outra coisa, né, Carica? Mas olha o que ele fez. Na semana mais importante do ano, ele veio aqui no Traduzindo F1. Então a gente que agradece demais. Mas o convite foi um convite que foi no momento certo, na hora certa. É então, isso aí, como tudo na vida. É isso aí, exatamente. Bom, a gente fala aqui de patrão. A gente fala aqui, nossa, os pilotos incríveis de Fórmula 1. Pode abrir a tela aí, capitão. Pode mostrar que ele tá na área. Olha lá. Serjão da Massa está com a gente aqui no Traduzindo F1. Sérgio Maurício! Ele é o nosso patrão Serjão da Massa! Serjão, a casa é sua! É com música, né? Trilha sonora, olha que legal esse Agradecer ao DJ André Porto e o MC Porpozinho. Que fizeram essa brincadeira muito legal. Eu gostei demais disso. Fiquei até emocionado. Você sabe que funk não é muito a minha praia, mas você sabe que eu adorei. Eu adorei porque foi uma ideia genuína, foi uma ideia que eles tiveram e não me perguntaram nada e me fizeram essa surpresa, né? E a letra é muito legal, fala dos meus filhos, fala da minha carreira, então eu gostei demais. É muito bacana demais, isso, né? Muito bom. Você não curte, quer dizer... curtia funk. Não assim, curtia, tanto, aquele rebolado. Não, você sabe que eu sou uma pessoa... No meu Spotify, por exemplo, na minha playlist, tem tudo. Tem desde Mozart, Tchaikovsky, até funk, até samba. Eu escuto tudo. É porque eu sou um cara assim mais antigo, eu sou mais do rock and roll, mas eu escuto todos os gêneros musicais. Eu digo, eu não curtia porque não é uma... Assim, eu não vou sair de casa pra, de repente, ver um show de funk. Mas esse funk aí ficou legal pra caramba. Isso aí é do Réveillon, rapaz. Isso aí vai estar na minha sala de casa. Eu já botei no meu Spotify. Serjão da Massa, se você quiser conhecer a música completa, aqui a gente colocou só um trechinho, mas você pode ir lá no Spotify, enfim, pra conhecer. Tem no YouTube, Porto, tem tudo. Tem. É muito legal. Tá mais relaxado? Ainda não. Bom, a gente tá aqui apresentando o Sérgio Maurício. Você que acompanha a Fórmula 1 sabe o quanto ele é importante pra Fórmula 1 no Brasil e o quanto a voz dele, a emoção e tudo que você passa, Sérgio, pra gente, fez
os torcedores brasileiros curtirem cada vez mais Fórmula 1. Mas calma. Estamos falando de Sérgio Maurício? Assim, tem o S do Senna. Tem coisas que só... Pessoas, nem celebridades, né? Não, é São outro pessoas extremamente especiais. Tem algumas coisas que só elas têm. Tem o S do Senna. Eu nunca não tive... Não tem o M de... Nunca tive não uma tem. curva M do Max, nem W do Wilson, nem X. Nunca Mas é tive difícil, nada disso. curva M é difícil, né? Não, mas é... Mas Mas esse S é também. Max Wilson, aí o S, o Wilson. Agora, pessoas extremamente diferenciadas, Kalinka. Tem até homenagem de curvas... Também, por um acaso, que começa com S, né? S de Sérgio. E a gente tem aqui imagens. Nós temos imagens, gente. Vamos prestar atenção. Isso aqui, olha, galera, pra quem não conhece, é no cartódromo de Guapimirim, que demorou uns 12 anos pra mim aprender a falar Guapimirim sem gaguejar. E tem aqui a testemunha do meu lado que sabe muito bem disso. Esse é o S do Sérgio Maurício nesse cartódromo, pessoal, que pra quem não conhece é um cartódromo espetacular. E que não só essa curva, né, Serginho? Você tem uma importância muito grande também na construção do cartódromo de Guapimirim. Você que já foi morador de Guapimirim. E temos aqui também, além dessas imagens do S, duas pessoas aqui que quiseram aqui dar um oi pra você. Olha que legal. À esquerda do vídeo tá o Mário Ferreira, que é o pai do Mário Júnior. São os dois que são os donos do autódromo. O Mário Ferreira foi quem fez esse autódromo. Eu posso dizer para você, esse cartódromo, melhor dizendo, eu posso dizer para você que ele foi feito de forma artesanal. O Mário largou tudo que ele tinha para fazer, comprou um terreno de 40 mil metros quadrados e ele tinha no início vários sócios que foram pulando fora. Porque viram que aquilo aí, isso aqui não vai vingar, isso aqui não vai vingar. E eu conheci o Mário um pouco antes dele estar na pista. Ele organizava corridas em Parada Modelo, em Guapimirim, em outros lugares. E um dia eu estava passeando com meus cachorros lá, que eu morava muito pertinho. A minha casa não dá para ver por causa daquele muro lá cinza, mas um pouco depois dali já era 3 minutos a pé. Eu estava passando e um dos meus cachorros foi num dos buracos que estavam abertos, que são os buracos de escoamento de água da pista. E quando eu olhei, tinha um cara cheio de barro lá dentro, cavando, e era o Mário. Esse sujeito fugindo no presídio. Esse sujeito é formado em engenharia, ele é dono de uma das maiores oficinas mecânicas do Rio, a Dallas, que fica ali na Praça da Bandeira. Ele largou tudo pelo amor que ele tem ao kart. Que legal. E eu ajudei muito ao Mário no que eu pude ajudar, né, em termos enfim, de organização e com a prefeitura com a também. prefeitura de Guapimirim. Enfim, eu ajudei demais o Mário, continuo ajudando, e ele agora está me prestando essa homenagem, que é uma homenagem, eu fico até assim, emocionado de dizer para vocês, porque é muito difícil a gente ser homenageado em vida, né? Eu já tive uma homenagem no ano passado, que foi a melhor homenagem, a coisa mais legal que aconteceu. Quase mataram o menino. Meu Deus. Quase me mataram lá em Interlagos gritando meu nome. Você sabe, Kalinka, Max e amigos, nós não somos artistas, cantores, nós somos jornalistas. O jornalista não está acostumado a receber esse tipo de homenagem. Não é de praxe, né, que o público homenageie um jornalista dessa forma. Então, ter o meu nome gritado pelo público e ter o Mário Júnior e o Mário Ferreira me homenageando com uma curva com o meu nome. Assim, vai ser no dia 27 de novembro a inauguração, vai ter uma Copa que a Federação do Rio de Janeiro vai organizar, a Copa Sérgio Maurício. Que legal. Tô até emocionado de falar isso. Vamos correr. A Kalinka que já tá pilotando, vamos participar. Menina, é difícil, né? Difícil. Mas a gente já vai falar sobre essa história do kart, porque Sérgio Maurício tem história no kart. Muita história no kart. Antes, vamos soltar? É um vídeo meio curto. É bem curtinho. Mas, ó, só pra deixar registrado aqui. Kalinka, o Mário e o Mário Filho são, além de tudo, pessoas espetaculares. Eu tive o prazer, o Serginho me levou lá uma vez pra conhecer esse cartódromo. Eles me emprestaram um kart, dei uma voltinha nesse cartódromo, que é espetacular. Estragou o kart, né? Estraguei. Mas mais legal de tudo é que realmente são pessoas maravilhosas. Mas vamos ver o que eles falaram pra gente rapidinho. Aqui na curva do Sérgio Maurício aqui, o S aqui. Vou filmar aqui. E acabou! Tá bom, né? Tá bom, mas tá bom porque não tá pronto ainda. Ele não quis mostrar muito. Pronto, porque a prova não tá pronta ainda. Mas muito legal, Serginho. Você realmente merece essa homenagem, porque... Obrigado, Max. E sabe que é legal dessa parte aqui, Serginho? Fora a pista do kart, fora o S do S Sérgio Maurício, e a gente vai falar sobre isso também ao longo do bate-papo com você hoje. Por onde você passa, você é um cara querido por todos, essas pessoas te amam, te respeitam demais. Então, é no cartódromo, é na Band, é nos autódromos, é em qualquer lugar. Então, realmente,
ver o carinho que essas pessoas têm com você, é um negócio realmente muito, muito legal. A vida é feita de relacionamentos, né, Max? A gente tem que se relacionar bem dentro de casa, familiarmente, se relacionar na vida profissional, na vida social. E quanto mais relacionamentos bons você tem, é melhor para você no seu desenvolver da sua vida. Então, graças a Deus, eu tenho bons amigos que gostam de mim, eu gosto deles também. É uma recíproca muito bacana. História de Sérgio Maurício, hoje conhecidíssimo pela Fórmula 1. Mas, Sérgio, você já teve este momento no kart, inclusive você tinha um kart ou tem um kart? Eu ainda tenho, meu kart agora ele tá aposentado, ele tá na minha casa. Eu reformei ele todo, ele tá lá pendurado na parede. Tem gente que tem dinheiro para ter um Fórmula 1, né? Como eu não tenho, eu peguei o meu kart, eu tenho um Mini Star 5. Temos imagens do kart 89. dele? Aqui. Eu tenho, esse aí, amarelinho, Ó, pois é, ele tá... Amarelinho ali, ó. É o amarelinho ali que Motorzinho tá... V4. Isso, exatamente. Ele agora tá penduradinho lá em casa, enfim. Esse aí foi exatamente o dia que eu tive o prazer de estar com o Max Wilson Aquela lá. coisa ali do lado do Sérgio parecendo uma abelha, sou eu. Ai, você! É quando o Max não gostava de cultivar o cabelo, ele deixava o cabelo dele assim, né? Mas eu acho que era melhor pra capacete, botar balaclava, era melhor assim. Mas foi um dia muito agradável, muito gostoso que a gente teve lá em Guapimirim. Eu gostei demais de andar de kart a minha vida toda, sempre A sua gostei. paixão começou no kart? O que você fez no kart? Eu corri 6 anos, corri campeonatos cariocas, corri uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro. E o kart é uma teve equipe paixão, também, né? né? Tive uma equipe, eu fui representante do chassi Roma, do chassi Moro, dos pneus Rinaldi, que não é mais fabricado. Piloto barra narrador. E barra chefe de equipe. Ele tem um pouco de Christian Horner, de Max Verstappen, tudo no O Cacá Bueno e o Popó, eles começaram no automobilismo, no kart comigo e com meu irmão. Então, na equipe foi uma de vocês? coisa, na nossa equipe. A primeira vez que eles foram pra pista foram conosco. As primeiras vitórias que o Cacá teve, depois o Popó também foram conosco. Quer dizer, então é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande, porque o kart, eu gosto muito de miniaturas, sabe? Miniatura é uma paixão. E o kart nada mais é que uma miniatura de um carro de corrida. E é um esporte em que eu sempre tive muita vontade de praticar. Mas o meu pai nunca me deu essa oportunidade. O kart é um esporte caro, o Max sabe muito bem que... E era muito mais caro antigamente, era muito mais seleto, porque eram poucas fábricas, era só a Mini e algumas importadas, o equipamento era muito caro, tudo importado. Então, depois que eu fiquei mais velho, que eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu fui lá, fiz essa representação, corri de kart e matei a minha vontade de ser um piloto bissexto, digamos assim, né? Posso fazer mais uma pergunta do kart? Você deixa? Pode, é claro. Agora eu tô ficando menos nervoso, Então, já. Você percebeu, né? Tá Tô ficando meio soltinho. tá soltando, Serginho, gente. quanto essa sua passagem no kart, e você também correu de carro, né? Você chegou a correr de carro também. Quanto que essa passagem no kart, no carro, ajudaram pra você na parte da narração do automobilismo? Olha, Max, eu vou contar pra você o contexto todo. Eu pratiquei muitos esportes na minha vida, muitos esportes. Eu tive essa felicidade de poder praticar muitos esportes. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada aos esportes, porque o meu pai praticava, jogava vôlei, jogava futebol, então eu já comecei desde pequeno. A gente aqui no Brasil, o futebol é o nosso primeiro esporte, né? Sim. É o carro-chefe. Mas eu, quando vi a corrida em 72 e depois 73 eu até fui proibido de ver a corrida pelo meu pai, porque aquele acidente do Roger Wilson Ele foi a faleceu. primeira vez que mostraram alguém morrendo na televisão. Em 73 teve um acidente gravíssimo e o Roger Wilson ficou preso nas ferragens e morreu queimado. E meu pai me proibiu de ver. Mas aquilo ali me despertou, talvez, uma vontade maior. Mas eu pratiquei muitos esportes. Então isso dá uma facilidade muito grande quando você pratica o esporte. Sim, pra você migrar pra outro, né? migrar para Sim. outro. Eu fiz um pouquinho de luta, eu fiz natação, eu fiz vela, eu fiz hipismo. Então isso Não tudo é pra me deu... menos que narrou 6 Olimpíadas. Pois hein, é, parceiro? jogos de inverno, Olimpíadas faz de tempo. inverno. Pois é, e isso tudo me deu uma facilidade muito grande. E eu acho que essa forma também que eu tenho, esse meu traquejo com o microfone, quando eu trabalhava no Sport TV, eu era mais ou menos uma espécie de quebra-galho. Quando acontecia alguma coisa, assim, entrava um... Bota o Sérgio Maurício. O primeiro campeonato de jiu-jitsu que teve. Bota o Sérgio Maurício, bota o Pascoal, que era o nosso chefe, falava, bota o Serginho que ele resolve. Porque eu sou aquele Embromation Society, sabe como é que é? Eu fazia uma transmissão didática, eu falava pro comentarista, ó, eu vou te fazer umas perguntas que são absurdas pra você, mas o público em casa não sabe, ele não conhece o jiu-jitsu. Traduzindo. Traduzindo esporte, traduzindo jiu-jitsu. E eu sou daquela época, Max, que não tinha vantagem no jiu-jitsu. Porque no jiu-jitsu agora tem vantagem. Então os caras ficavam agarrados,
Aquele 5 bolo de minutos, gente. ficava agarrado e não saía nada dali. Não sei a pontuação, não tinha nada. E você tinha que narrar aquilo, você tinha que cativar o beleza. espectador. Passar uma emoção de uma Ah, situação. mas então quando chove, fica lá 3 horas de bandeira vermelha, é mole pra tranquilo. nós. Bate no peito e diz, pode vir, chuva. Pode vir. Mas você sabe que é esse momento, Kalinka, em que você tem a oportunidade de colocar pra fora todo o teu conhecimento. Porque você narrar um evento que tem início, meio e fim é legal. Aliás, isso é o legal do esporte, né, da narração, que você sempre chega para narrar um evento e não é como um livro fechado, não é como um roteiro de televisão que tem tudo programado. Você sabe que vai ter o início, o meio vai saber o que, é que vai acontecer e o fim... Menos ainda. Menos ainda. Então essa eu acho que é o grande mote legal de você ser um locutor esportivo, porque você vai narrando as coisas, você vai contando o que está acontecendo e quando acontecem esses momentos de não ter corrida, ou momentos em que, por exemplo, no futebol acontece um lance ou chove demais, enfim, acontecem situações em que você não tem ali a ação, você tem que colocar para fora o seu conhecimento. Então, graças a Deus, voltando à tua pergunta, eu tive a oportunidade de praticar vários esportes, entre eles o kart, e o automobilismo, ele junto com o futebol, são as minhas paixões. Aliás, eu vou incluir a luta também, porque eu sou um apaixonado por lutas, sejam elas quais forem, judô, jiu-jitsu. Já narrou muito. Eu sou precursor de narração do UFC, narrei o primeiro UFC do Brasil, narrei 80 edições do UFC. Eu narrei, inclusive, lutas no exterior, fui a Las Vegas narrar luta do Anderson, então são paixões que eu tenho. E eu sou um apaixonado por esportes, eu gosto demais. Então esse negócio do quebra-galho, os esportes na neve, por exemplo, que não são conhecidos aqui no Brasil. E nós não praticamos, quer Sim, dizer, sim. alguns abastados vão lá esquiar no Chile, Cara, temos um ou aqui, em Aspen. Eu nunca nem vi neve. Oxi. Então, e é exatamente por esse meu traquejo, né? Que, não, bota o Serginho que ele resolve, bota o Serginho que ele vai lá e dá uma embromada. Então, é a facilidade que eu tive de fazer muitos esportes. E esse meu traquejo foi uma união que, graças a Deus, deu certo. E eu estava num canal que me propiciou isso tudo, sim, né? sim. Eu pude ir a vários países, cobrir Copas do Mundo, Olimpíadas. Isso foi uma coisa que só agrega valor, né, para tua narração. Serginho, isso aqui me levou pra andar de kart, Interlagos. Deu show. É. Menino, sabe aquele negócio que chama o grip? O pneu? Aderência. Aderência? A gente fala muito aqui no Traduzido é Filme. Falei, já andei de kart, já, né, tranquilo. Mas ele me deu um kart e profissa pra andar. Que tem que esquentar o pneu, que tem que nananana. É na primeira curva, Já deu o rotativo. gente. Mas é bom demais, não é? Rodou mais do incrível. que gira-gira no Dia das Mas Crianças. Não tem quem não ande de kart e É fique muito assim, incrível. não gostei muito. Porque o kart é uma coisa muito legal. Mas agora eu entendo os sensação- pneus, entendeu? Agora eu olho pra Fórmula 1 de outro jeito. Sim, é um olhar agora, um olhar crítico, né? Um olhar de quem É, entende, né? Agora você tem aquela opinião aquele formada. traçado, quando você não pega a linha certa e sai, é complicado demais. O kart sem cobertor de pneu, né? Que a Fórmula 1 não vai ter cobertor de pneu daqui a Estão pouco. avaliando, né? Você tá avaliando Tão ainda. avaliando, é. Você já deu a sua opinião depois daquela coisa que aconteceu Eu na acho primeira que tem volta? que manter esse negócio aí. Tem que ter cobertorzinho, tem que ajudar. Porque se o negócio é pra correr mais e ter menos acidente, pra cuidar da segurança, eu sou a favor do... Concordo com você, Você é parceiro. a favor do cobertorzinho? Eu não era, mas você me convenceu agora. Tô brincando. Sou a favor também, concordo com você. Pra gente encerrar esse assunto do kart, então, vamos só dar uma olhadinha, porque Marcos Wilson está ali no cantinho, porque isso é um vídeo. E é um momento que vocês passaram no kart, então a gente vai relembrar aqui, direto do túnel do tempo. Que Sérgio Maurício aqui, ó, dando a banda no cartódromo aqui de... Eu Guapimirim, não Cartódromo sei. Internacional de Guapimirim, que é com o Max Wilson. Além de excelente narrador, é um kartista. Isso! Raiz, hein? Aê, moleque! O Max é meu irmão. O Max é um irmão que a vida me deu, sabe, Kalinka? Você sabe que quando você vai ficando mais velho, você cultiva suas amizades que você tem da infância, do colégio, da faculdade, dos seus trabalhos. Eu trabalho desde 13 anos, desde 16 em rádio, mas desde 13 eu trabalho. Por conta própria, eu queria comprar uma moto, meu pai não quis me dar. Eu falei, eu vou trabalhar. Ele falou, eu duvido. Eu fui trabalhar de boy. Naquela época chamava-se boy, Sim, depois escriturário e tudo. E o Max foi uma pessoa que chegou na minha vida muito tempo depois já, né? E a gente acha que as nossas amizades, elas vêm do passado. Mas, na verdade, você constrói amizades. Como você constrói família, né? O Max hoje faz parte da minha família, como eu acho que eu faço parte da família dele. Então é uma coisa muito legal essa simbiose que nós temos, né? Eu tenho pelo Max um carinho muito grande. Eu aprendi muito com o Max.
O Max foi um daquelas pessoas, daqueles professores que eu tive, como eu tive em vários esportes. Porque independente de eu ter andado de kart, ou ter feito algumas provas e treinos de automobilismo, você está do lado de um especialista, de um cara que eu tive o prazer de narrar o título do Max em 2010 da Stock Car. Quer dizer, então, você sabe que em 2010 a gente não se conhecia ainda. É verdade, verdade. E anos depois a vida nos aproximou profissionalmente, o Max passou a ser comentarista e foi se juntar a mim, ao Lito Cavalcante, lá no Sport TV, e eu comecei a entender várias coisas ouvindo o Max. Porque é um cara que ele andou de tudo. Andou de Fórmula 1, de Fórmula Indy. Traduz bem o menino, né? Traduz bem e sabe falar. Porque você sabe que muitos esportistas, eu estive ao lado de vários comentaristas que foram jogadores e técnicos. Uma coisa é você ter praticado o esporte, outra coisa é você colocar para fora aquele conhecimento. E para isso, não existe curso. Para isso você tem que saber falar. E o Max é um cara que tem a fala fácil, um cara bacana, um cara doce. Então ele se encaixou no nosso grupo de forma perfeita e, como eu disse, passou a ser amigo. Porque a gente começou a trocar confidências e nós temos uma história de vida parecida em certos detalhes, né? Então é um prazer muito grande ter o Max hoje. E você sabe que nós... Traz o Lenço de volta. Não, Serginho, eu não Mas tenho é verdade. Eu só posso agradecer as suas palavras. Você sabe que a recíproca é mais do que verdadeira. Eu conheci o Sérgio no começo como narrador, que eu já admirava ele como narrador. Mas o Sérgio, quando eu fui chamado para comentar uma corrida de Fórmula 1, que foi do dia para a noite, literalmente... E aterrisei lá no Sport TV, comecei a trabalhar com ele, e no primeiro momento, assim, o que o Sérgio fez para minha nova carreira, uma carreira que eu não tinha até então de comentarista, talvez se não fosse você, Sérgio, não teria nem acontecido, porque o ambiente, para quem não é do ramo, é um negócio muito tenso, você falar para a câmera, falar no microfone, mas o ambiente que você me proporcionou, até hoje é assim, mas principalmente no começo, isso me deixou um pouco mais à vontade, um pouco menos tenso, e dali eu comecei a ter um pouco menos de dificuldade, um pouco mais de facilidade para trabalhar nesse ramo. Mas muito mais importante do que essa parte profissional é realmente eu ter com você como meu irmão. Você é um cara que, se um dia a gente parar de fazer isso, a hora que a gente se aposentar, a nossa relação vai ser a mesma, porque você é um cara maravilhoso. Você sabe que eu te amo de coração. Por onde você passou, você fez amigos no Sport TV. Hoje na Band, você é uma unanimidade, não só como profissional, mas todo mundo te ama lá dentro. Então, realmente, ter você como amigo e ter o privilégio de dividir a cabine com você nas transmissões, muito obrigado, realmente, Max. Eu só posso agradecer a Deus e a você por tudo que você faz por mim. Muito obrigado. Nas transmissões e principalmente fora delas. Uma pausa também. no Traduzindo para enxugar as lágrimas. Agora, voltando ao Traduzindo, que eu tenho que mudar de assunto, senão... Voltamos em edição extraordinária. Ele chora fácil, eu também. Pois é, não pode, eu sou o chorão, né? Você Agora, sabe disso, né? Deixa eu aproveitar. Sim, senhora. Pessoal, no nosso Instagram, @TraduzindoF1, eles mandaram algumas perguntas aqui. Já que a gente tá nesse clima de amizade, de falar de pessoas que te inspiram, talvez não só dentro do lado profissional, não só do lado atleta, né, mas desse lado pessoal também. A Larissa Dúlios mandou aqui uma pergunta. Primeiro ela fala: grande Serginho, você faz parte do show que é a Fórmula 1 e é um ícone. Mas ela pergunta quais são os seus ídolos, quais são as pessoas que te inspiram. Tem no meio da narração, no meio do esporte também essas pessoas importantes para você? Tem dois caras que para mim foram grandes molas inspiradoras para mim. Primeiro no rádio, o Dolce Bano de Camargo, que foi um narrador esportivo já falecido. Ele trabalhou durante 40 anos, 50 anos em rádio, narrou trocentas Copas do Mundo, foi narrador esportivo durante muitos anos, e o jeito que ele narrava era um jeito que me cativava muito. Ele narrava de forma clássica, ele tinha um vozeirão e ele tinha uma cultura muito grande. Porque é muito importante que você conheça e tenha conhecimento de... Porque eu acho que o jornalista, eu ouvi uma frase de um velho jornalista lá na TV Educativa, onde eu trabalhei 28 anos. O jornalista ele tem que ser um especialista em generalidades. Porque você, num momento você pode estar fazendo esporte, num momento você está fazendo economia, política, crime. Então você tem que ser um especialista em generalidades, independente se você abraçou ou não aquela vertente. E quando você está fazendo uma narração esportiva, exatamente porque, como eu falei anteriormente, não existe um roteiro nisso, você tem que ser um cara de uma cultura muito grande, você tem que ter um conhecimento, estar linkado com os assuntos do momento. E o Dolce era um cara assim. Além de ter um vozeirão e de ter uma emoção muito grande, eu tinha
admiração, porque o rádio, ele é um objeto em que você não vê a imagem, né? Não é como a televisão que as pessoas estão nos vendo aqui agora. O rádio você só ouve. O rádio é um objeto que você leva pro Maracanã, você tem na cozinha da sua casa, você tem no carro, você tem no banheiro, né? O rádio é uma caixinha de emoções. O rádio, você ouve aquilo ali e você tenta imaginar o que é. E ele conseguia fazer uma descrição tão completa do jogo, do ambiente, do que estava acontecendo, colocando emoção num tom tão bacana, que te cativa tanto, que te impulsiona tanto, que eu fiquei apaixonado pelo rádio quando eu ouvi o Alceu Bueno de Camargo, isso quando eu ainda era pequeno, e depois, obviamente, eu consegui me tornar, digamos assim, um amigo dele, ele e da dona Janete, que era a esposa dele, que também já faleceu. A gente acabou morando perto numa época da vida, e ele me passou muitos conhecimentos, e ele disse uma vez que ele me via e me ouvia, e aquilo ali para mim, eu fico até emocionado em falar isso. Eu falei, pô, Alceu, não é possível isso. Né? O nome dele até Alceu Bueno de Camargo, é um nome diferente, e ele era um cara diferenciado. E na televisão, eu sempre fui fã do Luciano do Vale. O Luciano, ele é um cara que ele abriu as portas do esporte na televisão. Ele veio com a ideia no final dos anos 70 para os anos 80 da Band de criar o que já existia nos Estados Unidos, que eram os canais a cabo de esporte, a ESPN. Né? Exatamente. Então ele pegou o horário da tarde, entre meio-dia e 10 da noite, e fez com que a Band fosse o canal do esporte. O nosso slogan hoje, Band, o canal do esporte, vem do Luciano do Vale, vem do trabalho que ele teve, do desenvolvimento que ele teve e da vontade que ele teve. Você vê que o Luciano transmitiu sinuca. Rui Chapéu é carne frita. Carne frita. Ele fez do Maguila um ídolo nacional. Ele colocou no Brasil a Fórmula Indy. Ele trouxe pro brasileiro a oportunidade da Fórmula Indy. Entre outros, o vôlei. Ele é um esporte até o Luciano do Vale e passa a ser outro esporte a partir do Luciano do Vale. Sem falar no futebol, né? Sim. Porque no futebol é o grito de gol do Luciano, a descrição da jogada, a voz do Luciano. Então eu tenho esses dois caras como meus ídolos, assim. E obviamente, eu vou colocar uma terceira pessoa, que é o Galvão Bueno, que é um divisor de águas na televisão. Que o Galvão é o cara que, cenicamente, é o cara mais perfeito que eu vi na televisão. Eu vou até contar uma história rapidinha do Galvão. Eu estava na Olimpíada de Londres, 2012. O Galvão apresentava um programa que encerrava o dia da Olimpíada. Era uma espécie de bem amigos, mas era no final do dia. Quando acabavam os eventos, ele fazia uma mesa redonda, trazendo alguns convidados e tal. E no último dia da Olimpíada, eu já tinha feito, inclusive, a decisão do terceiro lugar do vôlei. Até é interessante essa história. Eu estava lá no ginásio do vôlei, eu tinha pego a minha camisa, falei, graças a Deus, acabou. Aí peguei minha camisa, embolei, botei na mochila e sentei para ver a final, que o Brasil acabou perdendo no vôlei, né? Perdeu por 3-2 da Rússia. Memória. Ai, meu Deus do céu. Olha esses dois. E aí, quando eu tava no meio da transmissão, o Mário Jorge Guimarães meu chefe, me passa um recado e falou, olha, você vai apresentar, porque eu e o Rob éramos os apresentadores quando o Galvão não podia apresentar. Naquela Olimpíada, a Globo não tinha conseguido comprar os direitos. Os direitos eram da TV Record e do Sport TV para TV a cabo. E o Galvão não tinha nem credencial para ir nos jogos transmitir, porque o pessoal que tinha sido credenciado era do Sport TV. Então ele foi para lá, para Londres, para fazer esse programa. E eu não sei por que cargas d'água, nesse dia ele não pôde apresentar o programa, e quando ele não podia, era eu. Desamassa o uniforme, Sérgio Maurício. Aí ele me passa a mensagem, você vai apresentar? Eu falei, meu Deus, a minha camisa. Eu tirei a camisa e fiquei abanando a camisa. Bom, eu não vi a final, porque eu tive que sair para ir pro nosso prédiozinho que a gente tinha, um prédio sinistro, que era lá no centro de Londres, um prédio meio macabro. Era macabro. Sabe elevador com porta pantográfica? Fazia assim... Aqueles de filme de terror? De filme de terror. Você ia com a manivela, era uma coisa, um elevador dos anos 40, era uma coisa sinistra. Bom, aí eu fui lá para apresentar o programa, e quando eu cheguei, nos dias que o Galvão não podia apresentar, ele gravava um comentáriozinho. E foi nesse dia em que o Falcão ganhou. O Esquiva ganhou. O Esquiva Falcão. E ele é filho do Touro Moreno, que foi um lutador e tal. E o Galvão não sabia muito sobre isso. Aí ele chegou para mim e falou assim, Serginho, você pode escrever umas 5 linhas que eu quero fazer um comentário sobre o Esquiva Falcão? Eu falei, tá bom, eu escrevi lá, filho do Touro Moreno. O Touro Moreno fez uma academia para ele de artesanato, lá com as próprias mãos, foi campeão brasileiro. Isso eu fiz uma pesquisa no Google, não é que eu sabia de cabeça. Fiz uma pesquisa e fiz 5 linhas para ele. Aí o Galvão pegou um negócio assim, botou para gravar.
E ele falou durante 4 minutos, por isso que eu falei para ele em relação à coisa cênica. Ele falou 4 minutos como se ele fosse um conhecedor absoluto. Que tivesse estudado com o Touro Falcão. Estudado com o Touro Amigo de Moreno. infância, em Touro Moreno. Você entende? Sim. Então isso é uma coisa que eu admiro muito, porque você saber falar, você discorrer sobre um assunto em que você não tem a menor intimidade ou que você não tem o menor conhecimento, isso mostra o quão você é bom cenicamente. Então o Galvão, para mim, cenicamente, como narrador, não vou dizer, um cara maravilhoso e tudo, e uma inspiração para mim como um cara de televisão, assim... Tirando o Luciano, que era o narrador e o empresário, o empreendedor, o Dualsei, que era a minha memória afetiva do rádio, o Galvão foi a minha inspiração em termos de televisão, né? Por ser o cara que ele é e por ser por ter esse lado cênico dele, que é uma coisa envolvente. Serginho, vamos para a Fórmula 1? Vamos. Vamos começar a falar de Fórmula 1? Vamos, essa semana tivemos até acontecimentos aqui já, né? Tivemos, aliás, vários acontecimentos, até porque a gente está chegando próximo do GP de São Paulo, que claro que para qualquer brasileiro é um GP muito importante, que era o GP Brasil. E para você, eu queria entender como é que tá a tua expectativa para essa semana, para esse grande prêmio. Porque no ano passado, a gente até trouxe algumas imagens, no ano passado isso foi muito icônico, acho que para sua carreira, para sua vida, para o seu desenvolvimento, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso, mas o quanto talvez isso tenha um peso pro que vai acontecer nesse próximo final de semana, né? Você sabe que essa história é engraçada, porque eu achei que eles estavam gritando Rubinho, né? Porque o Rubinho estava conosco na transmissão. O Rubinho tava eu, o Max, o Felipe, o Reginaldo e o Rubinho. Estávamos nós 4 e o Rubinho foi o comentarista convidado. E quando eu saí, a nossa cabine tá ali atrás do Vini Bueno. Esse que tá segurando o microfone ali, desculpa, o celular, é o Vini Bueno, que tá ali, no caso, à nossa esquerda do vídeo, que hoje, inclusive, é repórter do Sport TV. Ele foi contratado, ele era da Rádio Bandeirantes, né? Tava trabalhando pela Rádio Bandeirantes. E eu saí ali para respirar. O Max sabe, a gente ficou horas e horas dentro da cabine, aquela narração daquela corrida que foi, cara, foi épica. Foi um dos maiores eventos que eu fiz da minha vida, o fim de semana todo, porque o Hamilton perdeu 25 posições e ganhou a corrida no final, quer dizer, foi um negócio épico. E eu saí pra respirar, falei, pô, deixa eu dar uma respirada, ele tomar uma água e tal, a gente ainda ia voltar pra completar o show do esporte. E quando eu cheguei perto, o pessoal estava distribuindo, não sei se era da Haas ou da Williams, estavam jogando bonés na reta, ainda tinham alguns. Isso aí aconteceu mais ou menos 1h30 depois do pódio, depois da festa do pódio. Ainda tinha uns remanescentes que estavam ali, uns torcedores que ainda estavam ali no asfalto. Aproveitar até o fim. Todo, o cara paga ingresso. Assim. Vai pra Interlagos, tem que ser assim. Paga o ingresso, usa a pista toda. Claro. Aí o cara, eles estavam lá e de repente alguém começou a me mandar um coraçãozinho. Ei, Serginho, mandando abraço, joinha. Aí eu fiz um joinha e tal. E aquela massa que tava ali, ela se deslocou para debaixo da nossa cabine, que ficava assim uns 150 metros para trás da linha de chegada. E eles começaram a gritar Serginho, mas eu tava tão, digamos assim, arrepiei. eu tava entorpecido por aquele ambiente nosso. Aí eu virei pro Vini Bueno e falei assim, aí eu olhei pra trás, eu achei que o Rubinho tava passando. Porque o Rubinho ia sair da cabine. Eu falei, estão gritando o quê? Rubinho? Eu vi, não, cara, é Serginho. E aí agora eu que tô arrepiado, e eu nunca vou deixar de ficar arrepiado cada vez que eu vejo essas fotos e as imagens. Porque, como eu disse anteriormente, Kalinka, Max e amigos, a gente não está acostumado, como jornalista, a ter esse tipo de tratamento, que é tratamento de astro, de pop, né? Tratamento de cantor, de artista de televisão, ator de novela, músico, né? Então, isso foi, para mim, a maior homenagem que eu recebi. Olha, salário nenhum do mundo me paga isso. Eu tenho alguns troféus em casa de melhor narrador de ano tal. Nenhum deles foi tão fantástico como uma homenagem genuína. Como acontece no teatro, quando acaba um espetáculo que as pessoas aplaudem ou vaiam, eu fui aplaudido e meu nome foi cantado em coro. Então, para mim, isso foi um momento maior e foi o momento em que eu tive a certeza de, depois de 29 anos da TV Globo, ter mudado de cidade, ter mudado de emissora, ter saído de uma emissora que é uma bolha, porque a TV Globo, você acha que quando você está lá, não existe mais nada. A TV Globo é o máximo. A gente vê no carro agora conversando sobre isso. A gente acha que, não, vou sair da TV Globo, vou dirigir Uber. Sabe aquela coisa? E eu tive a coragem de pedir demissão depois de 29 anos. Eu sou fundador do Sport TV. Eu entrei no Sport TV quando chamava Top Sport, em 1992. Então foi uma coisa, para mim, um reconhecimento do meu trabalho. O que eu tenho dito, eu sempre falo sobre o salário emocional,
porque é uma coisa que te faz bem ao coração, não há dinheiro que pague. Não adianta você ir no banco querer sacar $1 milhão, não vai pagar o que você sente, Mas o teu como carinho. é que fica a cabeça de Sérgio Maurício agora pro GP que tá vindo? Com muito mais responsabilidade em tentar fazer uma transmissão o mais abrangente possível, com o maior conhecimento possível, o mais leve possível, o mais emocionante possível. Então eu fico me sentindo com uma responsabilidade ainda maior, exatamente porque pelo público fez essa coisa genuína, essa coisa gratuita que o público me deu. E eu faço televisão, não é para ganhar dinheiro, não. Eu faço televisão para quem está em casa vendo. Mas, Serginho, essa homenagem que fizeram para você, na minha opinião, ela é muito mais de você, narrador, você profissional. Essa homenagem, acho que é para sua pessoa, porque ao longo dos anos, você sempre na televisão, sempre narrando, você sempre transmitiu valores que muitas vezes, infelizmente, são esquecidos, mas são valores espetaculares. Humildade, simplicidade. E as pessoas que acompanham você nas narrações e nos últimos tempos, mais falando de Fórmula 1 agora, realmente enxergam isso em você. Porque muitas pessoas na sua posição são pessoas de difícil acesso, são pessoas um pouco mais de nariz em pé muitas vezes, e você não é assim. Então acho que essa simplicidade tem muito a ver com essa homenagem que fizeram aqui, com esse carinho que as pessoas Obrigado, fizeram por Max. você. Tomara que eu consiga passar, eu tenha conseguido Isso é passar na você? minha vida. Não, isso é Tomara você. que eu tenha conseguido. Eu não sei você ser fez. diferente. Eu sou emoção pura. Eu, quando chorei na televisão em 2012... E o choro viralizou numa época em que não viralizavam as coisas, porque 2012 ainda era muito incipiente tudo isso, mas acabou viralizando, acabou indo no Jornal Nacional o meu choro. Então, foi um choro genuíno, porque eu tinha narrado, e eu chorei por causa da medalha de ouro da Sara Menezes. Eu tinha narrado a Sara desde 2007. Eu acompanhava essa pequenina piauiense de 48 quilos desde 2007, nos primeiros campeonatos de judô que ela foi. Então, quando ela ganhou aquela medalha de ouro, aquilo simbolizou para mim uma realização, mesmo sem eu ter pego lá na gola e manga e ter derrubado as adversárias. Aquilo ali, eu derrubei os adversários com aquilo. Porque eu também saí de uma adversidade em 2008, que eu quase morri, numa Olimpíada que eu estava pronto para narrar várias medalhas de ouro do judô, e o judô não ganhou medalha nenhuma, ganhou uma de bronze, se eu não me engano, e aquilo tudo Deus me deu em 2012, logo no primeiro dia da Olimpíada, na primeira segunda-feira eu narrei a medalha de ouro, e chorei. E eu sou assim, eu não sei se é diferente. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar algum assunto aqui, eu vou começar a chorar, porque eu sou assim mesmo. Então, se eu consigo passar esse tipo de valor, para mim, então, meu serviço tá bem feito. Para mim, é isso. Pode anotar na caderneta eu não que sei, tá bem feito. Eu não sei se é diferente. Eu não sei se é diferente. Quando eu tô triste, tem gente que sabe disso. Pô, o Sérgio Maurício tá triste com alguma coisa, que eu deixo transparecer no ar. Sabe assim? Então essas coisas são... Mas isso aqui, Kalinka, só para finalizar essa parte, a gente, né, de vez em quando vai nas transmissões da Stock Car e vai nos autódromos, ou quando o Sérgio vai assistir alguma corrida, realmente são todas as pessoas que estão ali competindo, os donos de equipe, mecânicos, pilotos, as pessoas que estão ali assistindo também. Então eu vou lá, o Serginho dá 5 passos, alguém quer tirar uma foto, quer dar um abraço. Então realmente essa sua simplicidade, a pessoa, o ser humano que você agrega demais. Esse carinho não é só por você ser um excelente narrador, mas principalmente por você ser uma excelente pessoa. Inclusive, a voz do povo é a voz do seu Kalinko. Tô brincando, nem de todo mundo. Eu sei que nem todo mundo concorda com ele. Mas seu Kalinko, meu pai, sim, participa sempre aqui do Traduzindo F1. Eu sempre vejo. Perguntando, Max Wills, tirando as dúvidas, não é mesmo? Talvez torcendo pro Hamilton. De vez em quando ele tem um pouco tendência pro Hamilton, pra Mercedes. Não é sempre, mas ele tá gostando da Ferrari agora. Tá gostando da Ferrari. E ele mandou um recadinho pro Sergito também. Que legal. Diz pra ele que eu sou fã dele. Que eu torço muito por ele na Band. E não perco uma corrida por causa dele, que é narrado por ele. E qual a opinião dele sobre a Mercedes? Quer dizer, tudo isso foi um preâmbulo para eu falar da Mercedes. Na verdade, ele não tem muito apreço por mim. Ele quer me colocar uma casca de banana. Essa é a verdade. Não, ele realmente é seu fã. Eu sei disso. Eu tô falando de brincadeira. Mais eu sei, sim. Agora, é legal ver o carinho do seu Kalinko com você também. E Mercedes respondendo do seu Kalinko. A gente precisa sempre tirar essa dúvida pro seu Kalinko. Tem que ser. A Mercedes, ela parece que errou a mão, né? Desde não sei quando, desde 1900 bolinha, fazia carros maravilhosos, carros campeões. Foi equipe dominadora desde 2014.
né? Ano passado, apesar do título do Max Verstappen, foi a equipe campeã mundial, e esse ano 2022 a Red Bull voltou a ganhar, depois de 4 anos com o Vettel lá atrás, 2010, 11, 12, 13, voltou a ganhar em 2022. Equipe dominadora, eu acho que eles não estão dormindo, não estão de bobeira, não estão comendo bolinho como a Ferrari, que a Ferrari tá comendo bolinho. Os caras lá de vez em quando dorme, come bolinho, mas a Mercedes não tá de bobeira. Agora, no final da temporada, dessa segunda metade, o carro melhorou bastante. E a expectativa é que a Mercedes acerte a mão para o carro de 2023. Não acredito que uma equipe como a Mercedes, tão ganhadora, com tantos recursos, ela possa ficar de fora da disputa de um título mundial como ficou esse ano. Eu acho que sim, pelo menos é uma opinião isso, né? Tem muita gente com esperança onde? Esperança no Brasil. Muita Aonde gente tem. Hamilton- Quem também tá com esperança no Brasil? Quem? Quem que você acha que tá? Hamilton. Não, o seu Calico. Tá também? Tá com muita. Opa, vamos ouvir aqui. Acho que o legal. Hamilton vai ao pódio no Brasil. Diz pra ele Acho que o que cara eu- vai- Opa, peraí. Se- Que bateu um em cima do outro. Você percebeu que seu Calico tava falando tava em mixando. dobro. então. Deu ruim. Então daqui a pouco eu já vou pegar o áudio do seu Calinco. Posso e fazer vou uma colocar pergunta aqui. enquanto isso? Você Claro, deixa? você pode. Serginho, uma pergunta que, se me falaram certo, foi você que teve uma ideia de gênio, inventou uma coisa que eu tô nesse barco junto com você, mas quando e como você chegou à conclusão que os treinos de Fórmula 1 poderiam ser transmitidos na televisão? Ah, São duas perguntas em uma. Na verdade, 3. Quando você lançou essa ideia na época do Sport TV, alguém quis te mandar embora? Essa é a primeira pergunta, que é o que deveriam ter feito. Segunda pergunta, te chamaram de doido? Chamaram, de doido De doido chamaram. eu Mas acho que tem até uma sprint pra ganhar um pontinho. mas Me mandar o treino- embora não, mas me chamaram de doido. O meu chefe tava com o Mário Jorge Guimarães. Mário. E aí Maroca. o Maroca, e aí o negócio é o seguinte, nós tínhamos a TV Globo, tinha o direito das imagens e tinha o direito da transmissão de todos os treinos livres, da classificação e da corrida. Só que os treinos livres, eles só eram utilizados pelos repórteres que trabalhavam na época como repórteres, o Carlos Gil, o Correge, depois a Mariana Becker, para efeitos de cobrir, fazer uma nota coberta, ou fazer uma matéria, né, com as imagens que a Globo tinha. E quando eu soube que a Globo tinha esse direito de imagem e a gente não tava utilizava, usando? eu falei assim, por que a gente não faz essa transmissão? Eu louco para fazer a transmissão de Sobre Fórmula que 1. ano que foi isso aí? Isso foi 2008, 2009. Uhum. E aí por que não fazer isso? Aí eu levei essa ideia pra direção. E os caras falaram, você é louco, cara, você tá maluco, você tá querendo arrumar sarna pra se coçar? Nunca me esqueço. Que arrumar sarna pra se coçar? Esse negócio começa 4 horas da manhã, você sabe? Eu percebi. 4, 5 da manhã. Isso quando não começa às 11 aí da o noite, vai até Maroca- às 5 da E o manhã. povo gostou, né? Aí o Maroca falou assim, olha, tudo bem, você quer fazer, você pode fazer. Isso foi uma ideia, e depois o Lito, que já trabalhava como Sim. comentarista lá, eu agreguei o Lito, falei, Lito, topa, o Lito, claro, e tal, não sei o que, ele também tinha vontade de fazer isso. Mas ele falou assim, eu não vou tirar você da escala regular. Se você tiver depois um vôlei pra fazer, Vai emendar. é problema, por isso que você vai arrumar sarna pra se coçar. Eu falei, não tem problema, eu faço. E Sérgio, como é que foi para acertar o tom disso? Porque na verdade, a Fórmula 1 é o único evento esportivo, que pelo menos eu conheça, que são transmitidos os treinos. Sim. E os treinos, muitas vezes, né, para quem acompanha, muitas vezes não tem nem carro na pista. Sim. A gente já teve situações de ter treinos que caiu uma tempestade e fica lá 3 horas no ar, que nem treino tem. Porque era 1h30, de 2 anos pra cá, que passou a Passou ser pra 1 1 hora. Era 1h30 e o TL3 1 hora, né? E você, como narrador, que tá sempre ali passando emoção, como é que você ajustou ali, ajustou não, como você acertou, inventou esse tom para transmitir treinos livres? E a gente De uma começou... maneira que ainda você consegue prender o público. A gente começou meio que a conversar. O Lito, você sabe que é uma enciclopédia Ele também, é. né? O Lito é um cara que Conhecimento, o conhecimento técnico dele, Estuda muito. conhecimento, estuda muito. E eu sou um cara de papo fácil. Então a gente meio que batia um papo no treino, porque é o que a gente faz hoje no Band Esporte. Sim. Eu, você e o Reginaldo, o Felipe e o Reginaldo, a gente bate papo. Mas né? sobre aquele assunto. Aquele assunto e levantando vários outros assuntos, quer dizer, eu levantava assuntos da semana pra gente comentar, passava a Ferrari, a Ferrari agora mudou a pintura, não é mais vermelha, tá fosca. Quer dizer, Amarela. A gente criava coisas, criava assuntos ou trazia assuntos que eram assuntos que estavam em voga pra poder preencher aquele período. E aquilo ali, e também uma outra coisa que passou a ser, eu fui o primeiro cara na televisão que deu espaço na televisão a cabo, acho que na televisão aberta também, que deu espaço para o telespectador se comunicar. Porque através do Twitter a gente criou uma hashtag e as pessoas mandavam
pedindo o primeiro abraço, ou então fazendo perguntas técnicas pro Lito, por que a roda é redonda, por que o pneu é não sei, sabe? Fazendo perguntas e o Lito ia respondendo, e aquilo criou uma interatividade e criou assim, uma espécie de comunidade da Fórmula 1. Essa comunidade F1 TT hoje... Que acompanha a gente às 4 da manhã. Exatamente, que eu comecei a chamar de zumbi. Eu sou um cara que eu gosto muito de botar apelido, de fazer essas brincadeiras. É um jeito que eu tenho de ser brincalhão. Então essa situação toda se formou a partir dessa ideia e essa interatividade. Então a gente colocou o telespectador com voz. Isso agora, hoje, todo mundo faz isso, tem hashtag em todos os programas, em todas as transmissões esportivas. E a gente colocou o treino da Fórmula 1 como um produto, ele passou a ser um produto. Verdade. Você sabe que anos depois comercializaram isso. Nós tínhamos comercial do Sport TV que era só pro treino da Fórmula 1. Legal, quer dizer, né? então eu acabei agregando até valor para a empresa fazendo isso. Mas foi uma coisa pelo meu amor que eu tenho pela Fórmula 1. E é ótimo, né? Porque você assiste o treino, Hamilton em primeiro e depois ele vai lá pra 10º e termina fora do pódio. Então o coração em algum momento fica preenchido. Entendeu? Em algum momento rola. Preenchido Rola de ódio. Ô, Serginho, a gente gosta muito aqui também de levantar algumas polêmicas. Oba, nesse adoro programinha. polêmicas. Não é tanto pra você, eu acho. Mas muita gente mandou aqui esta pergunta especial. Narrador tem favorito? Olha, o narrador não tem favorito. Excelente pergunta. Não, Mas o e o narrador não Sérgio tem. Maurício? Não, eu não tenho. Mas, pois é, o Sérgio Maurício pode ter. Eu tenho admiração por alguns pilotos e não gosto de outros. Né? Isso é uma coisa do Sérgio Maurício Droge, o CPF. Pessoa né, física. Pessoa física. Mas o narrador, que é pessoa jurídica, ele não pode ter. O narrador tem que ser imparcial. Né? Muitas vezes, como a gente trabalha com o esporte mexe com a emoção. Então, Ó, essa aqui, ó. não, ele mexe com a emoção de quem está transmitindo e de quem está em casa. Agora, quem está em casa faz a leitura que quer. Então, se eu der um tom, por exemplo, chegou Max Wilson, aí fica, pô, o cara torce pro Max Wilson. Chegou Kalinka Chuta. O cara, pô, ele não gosta da Kalinka. Você entende? Tudo é o tom que você faz. Tudo é o tom que você fala. Mas eu só sei falar no tom high. Meu tom é lá no alto. A gente percebeu também. O meu tom é lá no alto. Então, muita gente fala assim, ele torce pro Hamilton. Aí tem uns que fazem, não, ele é Max Verstappen doente. Porque o meu tom é esse. Então, às vezes eu não agrado, às vezes eu desagrado, mas eu não tenho torcida especial. Eu tive torcidas especiais quando os pilotos brasileiros corriam por lá. Eu, como brasileiro. É uma ótima forma de sair da polêmica, não é mesmo? Não, mas não é verdade. Bem, eu vou usar essa tática aí pra próxima. Não, mas é verdade. Eu, inclusive, lá no Sport TV, muitas vezes eu fui taxado de Pacheco. Porque quando eu fiz Olimpíadas, eu fiz campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, eu sempre fui... eu sempre torci pro Brasil. Quando era Brasil, eu torcia pro Brasil descaradamente, desbragadamente. Isso foi uma coisa que, inclusive, eu aprendi com outros narradores esportivos. Quando você tá fazendo um jogo local, você não vai se meter numa torcida. É claro, eu sou botafoguense, sempre fui, mas eu nunca narrei o jogo do Botafogo com parcialidade. Sim. Eu tenho que saber separar aquilo ali. Não é porque o Max estava correndo e era meu amigo, já como piloto, o Max continua correndo, o Felipe Jafone, que continua correndo, não é porque eles são meus amigos que eu vou narrar com parcialidade. Tanto que uma vez eu falei pro Max, se você fizer bobagem, eu vou meter a boca. E ele fez e eu meti a boca nele. Como o Felipe também. Cumpriu a promessa. No caminhão também, eu meti a boca no Felipe. Quer dizer, então essas coisas você tem que saber separar aquele momento que você está narrando da sua vida pessoal, das suas escolhas pessoais. Então hoje eu não vou dizer pra você que eu torço pro Hamilton ou torço pro Max Verstappen. Não é o caso. O Drogovic tá aí, né? É um brasileiro. Torço pro Pietro e pro Drogovic acharem uma vaga na Fórmula 1. Isso eu não tenho a menor dúvida. É por aí, entendeu? O pachequismo eu deixo realmente com a cor verde e amarela. Tudo bem. Mandou. Bem. Falou, esquivou. Escorregadio, né? Saboado igual peixe, né? A Kalinka torce pro Hamilton. Eu não sei de onde tiraram essa ideia. Nem eu. Eu não faço ideia. Mas fala muito do Hamilton. Eu tô falando. O programa é a gente que faz. Eu falei, povo chato. É muito difícil, assim, às vezes, você lidar com o público, né? Porque é muito legal essa parte da interação, mas às vezes é uma carga tão ruim, muito tão grande. Negativa. Sim. Que é difícil você conseguir também conciliar isso e equilibrar tudo isso, porque faz parte. Não gostar ou gostar faz parte da vida, Sim, né? sim. E a gente está aqui aberto para isso e para melhorar sempre, é óbvio. E aqui a gente fala muito também, claro, do bicampeão mundial,
já 2 grandes prêmios. Que é muito legal. Assim, falta um pouco, talvez, de vivacidade na hora que eu falo dele. Falte. Mas assim, acontece, gente. Eu comemorei, eu soltei fogos. Aquele momento foi o momento de extravasar. Agora também não precisa ser tanto, entendeu, Sérgio? Agora dá uma segurada. Eu queria, só pra gente, a gente tá também ao vivo não, a gente tá com o programa também do Band Esportes, a gente tem um tempo específico do Band Esportes, então vamos fazer o seguinte, vamos falar de Interlagos, a gente volta pra falar com o Serginho, mais outras coisas depois aqui no YouTube, e você pode acompanhar o nosso YouTube aqui traduzindo F1. Mas, falando Interlagos, que a gente tem essa prova, tá chegando, e são várias provas, né, Serginho, porque a gente tem o treino, tem a classificação para sprint e aí da sprint para corrida. Aí tem outro treino, aí tem a corrida. Exatamente. É confuso. É confuso, Tem muita coisa, vai acontecer muita coisa. É um super evento, né? Esse ano nós tivemos, vai ser a terceira sprint que a gente tem, então, se a gente imaginar, são 22 corridas, foram 26 esse ano, com as 3 sprints. Essas são corridas, para quem não conhece, traduzindo para vocês que não conhecem, são corridas de 100 quilômetros que acontecem no sábado e que definem um grid para o domingo. Então, na sexta-feira tem o treino livre e a classificação. Essa classificação classifica para a corrida sprint e a chegada da sprint é o grid de domingo. Valendo pontos. Valendo pontos, agora só valem 3, 2 e 1, mas no ano que vem vai ter uma pontuação legal e vão ser 6 sprints. No ano que vem são 24 etapas, então serão 30 corridas ano que vem. Você imagina que um ano tem 52 semanas. Nós vamos ter 30 finais de semanas. Vamos trabalhar, hein, fião? 24 finais de semana, mas com 30 corridas. Quer dizer, então vai ser uma coisa muito legal. E essa corrida, para nós, ela é mais especial ainda, porque são 2 corridas em Interlagos. Quer dizer, o público que paga o ingresso, ele tem 2 oportunidades de ver os carros em ação. São 400 quilômetros, 300 da corrida regular e 100 quilômetros da corrida sprint. Então, eu acho que é muito legal esse fim de semana. Você curte a sprint? Não, porque eu adoro a Verstappen sprint. essa semana falou que não é muito fã. Não gosta não, viu? E, Serginho, eu lembro que ano passado em Interlagos, né, que é a única pista que vai repetir esse formato de final de semana sprint, né, porque as outras não repetiram. Ano passado, foi Monza e Silverstone. Exatamente, ter sido tão boa a corrida, eles repetiram. Mas eu lembro de Interlagos depois, né, depois da homenagem, depois de ter chorado e tudo mais, uma outra homenagem aconteceu também por parte de algumas equipes em relação a você, colocando, a equipe Mercedes colocou, eu não lembro exatamente do texto, mas era assim, aqui não é Hamilton, aqui é patrão. No Brasil não se chama o Hamilton de Hamilton, chama de patrão. Isso, aconteceu também, aí o Williams fez a mesma coisa, Jorginho da Massa. Como é que foi pra você essa homenagem também? Que homenagem ainda mais inusitada. Foi muito inusitado e como eu falei pra vocês, negócio de brincadeira, de apelido, eu sempre gostei porque eu acho que isso aproxima. O apelido é uma coisa que é muito assim de quintal de casa, de boteco, de domingo de família. Uma maneira carinhosa também, né? Exatamente. Então, assim, o patrão foi o seguinte, quando surgiu o Hamilton, o negócio do patrão, é porque aquela expressão assim, o cara tá de patrão. Então, essa expressão surgiu no Rio, tá de boa, tá de patrão. Então o Hamilton, ele ganhava tão fácil as corridas, que em um determinado momento, porque a gente fazia no Sport TV a transmissão dos treinos, narrava a classificação, e narrava a classificação, a gente fazia ao vivo, e o VT da corrida, quantas vezes a gente fez VT da corrida, que passava depois, a corrida era narrada pela Globo, e passava o VT depois. Então, em uma dessas corridas, eu vendo o Hamilton, falei assim, caramba, ele tá de patrão, E aí eu falei assim, eu tirei o de patrão, falei, vou botar só que ele é o patrão. E eu batizei ele de patrão. E aí surgiu o Jorjão da Massa, porque o George Russell, ele era um cara muito querido quando ele entrou na Fórmula 1, ele passou a ser um cara muito querido, porque ele tem aquela cara de assim, bom genro, sabe? Você quer aquele cara pra casar com a tua filha, sabe? Assim, o cara ele é bonitinho, ele é todo bonzinho e tal. E aí ele passou a ser querido pelo público. Então passou a ser o Jorjão da Massa. O pessoal torcia pra ele marcar o primeiro ponto pela Williams. A Williams foi uma equipe que tá no inconsciente coletivo de todos nós. Sabia que eu não tinha todo esse apreço pelo Russell? Eu ficava, nossa, mas será que ele é assim, o Jorjão da Massa? Será que... Agora na Mercedes, senhoras e senhores. Agora eu fiquei, eita, esse Sérgio Maurício tem o teu filho aí. Esse menino sabe das coisas. Visionário. Porque eu ficava, mas será que ele é o Jorjão da Massa? E bota a massa nisso. O Charles Leclerc, por exemplo, eu peguei emprestado. Alguém escreveu na internet, ele é um monegato. Eu falei assim, cara, ele é tudo a ver. Porque ele é de Mônaco e ele é um cara bonito. Então, por que não chamá-lo de monegato? Então, essa coisa do apelido, ele acaba aproximando. Vira meio que um papo de mesa de
de domingo na família, que você bota um apelido, você faz uma brincadeira com o teu tio, tiozão do pavê e tal. Então eu acho que isso é uma coisa que agrega, porque o esporte, ele é alegria. E O humaniza esporte também, né, Serginho? Humaniza, exatamente. E você vê que chegou no ponto da Mercedes e da Williams colocarem isso nos seus Sim, twitters. sim, sim. Então é tão legal isso, porque isso foi uma homenagem que o público acabou fazendo pro Hamilton no pódio, chamando ele de patrão. Quer dizer, isso é muito legal, né? Muito bacana, legal. é muito bacana. Bom, na tela a gente tem então para você acompanhar quem não for para Interlagos, né? Pode Sim. acompanhar através da tela da Band, através da tela do Band Esportes. Dica: para chegar em Interlagos, utilize transporte público. Porque para estacionar por lá vai fica ser uma difícil. loucura, viu? Então, para quem nunca foi, opte pelo transporte público, pelo trem, enfim. Eu acho que é a melhor forma de deslocar, né? Interlagos. E pode chover, pode ser que não. Então você leva o protetor solar, você leva a capa de chuva, vá preparado, porque Interlagos é assim também. E quando é frio. Não é Interlagos, é São Paulo. São Paulo tem as 4 estações num dia Mas só. lá parece que tem uma nuvenzinha. Mas assim lá, que como passa diz o ali, ó. Galvão, a chuva vem da represa, né? A chuva de repente aparece do nada. O Max sabe disso, já correu. O Max corre em Interlagos desde 1900 e bolinha, sabe disso? Desde 1800, né? Bom, e falando isso tudo, e falando que vai ter chuva, que vai ter sol, que não sei o quê, Sérgio Maurício, por favor, dá uma olhada. Este é o nosso Ave Maria. palpitômetro. Você vê que eu não tô me saindo bem. Não tá, não. Mas tá 2 pontos atrás só, né? Não, chegou a Já foi empatar, pior. Já empatou? Já cheguei a empatar, mas já tomei a luneta de novo. Então, nesse momento, chegou aquela Hora, hora tensa. da gente fazer os nossos palpites para corrida sprint. Então, essa vez vai valer, olha, 6 pontos em disputa. 6 hein? pontos, Corrida sprint, nós vamos ter 3 nomes para Max e Kalinka e mais 3 nomes. Acabou a carga da caneta? Acabou, mas eu escrevo no celular, não tem problema nenhum. Vamos lá. Serginho vai ajudar quem? Qual que é a regra de hoje? Porque a gente vai mudando a regra. Serginho assim. vai colocar um voto para cada pódio, para cada Tá pra bom. corrida sprint. Tá. Você coloca um voto para Kalinka, um voto para mim e para a corrida do domingo também. Tá bom. Então, eu como tô atrás, eu tenho o direito de começar isso tudo. Serginho, Aham. você viu atrás Não faz assim, você acha que eu sentido sou nenhum. ruim nisso, mas na verdade, tudo estratégia. Ah, sim, claro. Você acha que eu vou ficar errado de propósito? Até porque ladies first, né? Exatamente. Só que nesse caso, eu Não, vou primeiro. não quer. Max Não quer. first. Não quer. Então, eu vou começar Vai. aqui, ó, colocando na corrida sprint do sábado. Vou tentar ganhar sozinho, Max Verstappen. E você? Você quer falar o primeiro, Serginho? Só que a gente não pode repetir, Não pode repetir. o mesmo nome. Então eu vou de Carlos Sainz. Ele quer te enterrar. Eu tô Vou te sentindo. falar, a chance de você Ai, nunca mais meu ser convidado Deus. pro programa é grande diante dos seus palpites. Vamos lá. Vamos lá. Segundo. Eu vou Agora de é o Carlos. Serginho, não. É verdade. Oh. Segundo pra mim. Segundo pra você. É. Latifi, né? Como não? Segundo, Sérgio Pérez. Aí quer me afundar também, Sérgio Pérez, tá bom. Pérez. Eu vou colocar segundo Leclerc. E eu Então vai ser agora. dobradinha da Ferrari pra ela, então. E eu, o terceiro agora, eu vou de Leclerc. E você? Agora é o Serginho. Então vai. Terceiro, Hamilton. Belo voto. Bom. Pódio. Max Verstappen primeiro. Você? Isso já da corrida. Da Agora corrida. é a corrida. Da corrida. Vai, Serginho. Eu acho que segundo lugar que eu vou. Primeiro. Primeiro, acho que vai ganhar o Hamilton. Ave Maria! Eu acho que o Hamilton tá preparando essa vitória pra sair do Eu jejum. Com passaporte e troféu de primeiro lugar? É, porque ele agora é cidadão brasileiro. É. Então, Tem isso ele- também, quer falar sobre isso então também. acho que ele vai fazer de tudo pra ganhar essa corrida por concordo. 2 motivos. Primeiro, porque a Mercedes tem que sair desse buraco, que inclusive o buraco dele. Buraco dele. Fundo. Buraco dele. Vamos entender o contexto. Vamos aqui. traduzir. Buraco, traduzindo, é buraco onde ele se meteu. Porque esse ano a Mercedes tá muito ruim e ele tá numa situação que ele nunca deixou de ganhar. A explicação melhorou pra pior. Melhorou, Mas continua. Pra melhorar ainda mais, como ele sempre ganhou em 16 temporadas, pelo menos uma corrida, ele vai querer ganhar essa do verdade. Brasil. Claro. Faz Depois sentido. de ter Claro. recebido o título de cidadão no horário brasileiro. Faz sentido. Segundo, você. eu agora. É. Não, Leclerc. peraí, você votou no Max, agora é ele. Segundo. Segundo, pra mim. Segundo pra você, Max Verstappen. Não, Não, já eu fui votou primeiro. Ah, você foi o primeiro. Então, Sérgio Pérez. Sérgio Pérez. Eu vou no segundo, Verstappen. Terceiro eu que vou pra mim? Você é o terceiro. Russell. Russell, e não vai no patrão? Russell. Eita, rapaz. Não vai me decepcionar. Hamilton, Max e... Aí eu vou botar a Ferrari, vai.
Pode ser. Tá, Leclerc. Boa. Então Muito ficou, legal. cara, ficou... Nem tem muita repete. gente. Semana que vem a gente Vai vê. estar lá no nosso @traduzindo F1, não tem problema nem nenhum. Nem me lembro mais quem Não, votei. ou eu tiro o pé da lama ou me afundo de vez agora. Mas o Serginho tocou nesse assunto e pra gente finalizar, pelo menos aqui pro Band Esportes, a gente precisa falar desse acontecimento, esse começo de semana com Maravilhoso. Luiz Hamilton da Silva, agora aqui pra gente. Nós agora temos 15 títulos mundiais, né? Agora 8 sim, dos já nossos pode pilotos contar. e 7 do Hamilton. Já pode contar, é claro. Mas Eu acho que é uma foi homenagem muito legal, maravilhosa, né? Uma homenagem Mas incrível. homenagem ainda mais maravilhosa, né, Kalinka? Vamos fazer aqui. Você quer, né? Deixa ele falar do Hamilton, calma, Eu- não eu- é bom. eu tô- Não, eu dizer, calma, vou dizer calma. que isso é uma coisa inédita, né? Porque olha só, eu acho que o Emerson não tem um título dado por uma câmara. Eu não sei se o Senna pós-mortem recebeu algum, não sei se o Piquet recebeu algum. E ele ter Eu- falado do Senna, acho que foi tão importante. Não, não, porque o Senna era o ídolo dele. Você viu os capacetes dele quando ele era kartista, ele com 8 anos de idade, 7 anos de idade, cores do Senna. as cores do Senna. O Senna foi o ídolo dele. Então, e você sabe que ele só 2 vezes na vida carregou uma bandeira de um país. A dele no GP de Silverstone do ano passado, que ele venceu o GP, e no Brasil. Ele pegar a bandeira brasileira, aquilo ali foi uma atitude que nos deixou. A gente lembrou de novo do Senna. Passou na nossa cabeça um filme das Quem não vitórias. emocionou não tem coração, não. É verdade. Não é Não possível. dá. Ali, mesmo os torcedores do Monegato, Qualquer, do Max qualquer, Verstappen, qualquer. todo mundo virou Hamilton naquele momento. Qualquer. Eu me lembro que até na transmissão foi um momento. Eu tinha parado de falar, eles estavam comentando e eu estava, obviamente, olhando, porque a imagem ali, qualquer coisa você tem que. E quando ele parou o carro, eu interrompi, não sei se era o Max ou o Felipe estavam falando. Falei, Ele vai peraí, pegar. ele tá pegando a bandeira, ele vai pegar a bandeira. Eu meio que previ aquilo ali, porque foi uma coisa tão. Uma atitude Sim. tão fantástica dele. E relembrou tanto a época do Senna, Relembrou, né? tô arrepiado de novo aqui. Foi uma coisa fantástica aquilo ali. Então, o autódromo inteiro ficou voltado para aquela imagem dele com a bandeira brasileira. Todo O mundo. mundo, Serginho. Quem não viu, ele viu de novo aquilo ali. Foi quase como uma reencarnação de uma atitude do Ayrton Senna. E quem viu a atitude do Ayrton Senna se emocionou 2 vezes. É verdade. Porque emocionou quando o Senna fazia isso, que foi o primeiro brasileiro que pegou a bandeira brasileira e levou para dar uma volta depois de uma vitória. E o Hamilton fazendo essa homenagem, essa justíssima homenagem. Inclusive, ele foi vestido. O Hamilton é um cara que ele é muito linkado com a moda. Você sabe que no Meta Gala do ano que vem, ele já comprou sabe, lá. né? Ele já comprou e tal, o espaço dele lá. Ele é um cara muito linkado com moda, com o mundo da moda. Ele se veste, muita gente acha que é horrível a roupa dele, mas a roupa dele é alta costura. É um negócio assim. E o Hamilton foi vestido, você vê, de azul, né? Ele teve a consciência de não ir de verde e amarelo, ou não ir com uma cor que nesse momento nós estamos vendo essa coisa conturbada. Ele foi de azul, sobriamente, palavras maravilhosas. E aí o sorriso dele diz tudo, né? Serginho, você é brilhante para falar de tudo isso, mas pensando nessa homenagem de Lewis Hamilton, a importância que ele tem para o esporte, a importância que ele tem para a Fórmula 1, a gente pensou numa brincadeira. Uma homenagem. Que ele tá ansioso para essa homenagem. Brincadeira barra homenagem também, né? Isso, Barra porque homenagem. talvez... isso. E a Kalinka vai te presentear. A gente, já que Lewis Hamilton ganhou como cidadão honorário brasileiro, a gente trouxe uma faixinha, que a gente brinca que é uma brincadeira, mas Aqui, ó, de o todo microfone. o coração. Ah, que coisa Você linda. é o nosso narrador. Muito Desculpa obrigado. não conseguir te Não. colocar aí. Aí, Ao ó, contrário, deixa eu contrário. ver. Ao contrário. Aqui. Assim. Você é o nosso narrador honorário da Fórmula 1 do Brasil, Tem do um mundo. microfone aqui pra eu narrar. É Tem isso aí. microfone. Então, muito obrigada por todos os seus serviços, pela sua voz, pela Muito sua emoção, obrigado, muito obrigado. por tudo. É uma Isso aqui eu brincadeira, vou mas achar é uma um lugar. homenagem Não, sincera, não, assim, não, brincadeira pra... não, isso aqui é uma homenagem muito linda. Eu tô muito feliz de ter recebido isso aqui. Ah, desculpa. É que esse aí, na verdade, ele não funciona. Pois é. Eu vou deixar ele aqui, vou segurar ele aqui. Muito obrigado. Isso é uma homenagem muito bonita e vai ter um lugar especial que eu vou deixar lá em casa, pendurado, para sempre que eu olhar, me lembrar que eu estive aqui no Traduzindo e que eu fui homenageado por vocês dois. Muito obrigado. Obrigada, gente. E assim a gente encerra, pelo menos, esse pedaço do nosso programa Traduzindo F1 para o Band Esportes. Agradecendo mais uma vez ao Serginho Muito obrigado. pelas palavras, pelo tempo, pela agenda tão corrida nessa semana, Verdade. né, Max? E a gente continua batendo mais um papinho com ele aqui no nosso YouTube. Então, se você quiser acompanhar, entra lá, youtube.com/traduzindo F1. Certo? Certíssimo. Beijo, gente! Beijo! Beijo, tchau, tchau. Até. Valeu.
Ê, nosso narrador. Que legal, que gostoso. Ah, Muito Serginho. Obrigado demais, Vou irmão. deixá-la aqui na bancada pra gente continuar conversando. É isso aí. Mais perguntas, eu tenho algumas. Claro, vambora. Serginho, quem que foram os pilotos que fizeram você ficar apaixonado pelo esporte? Primeiro foi o Emerson, né? O Emerson foi o cara que ele desbravou no automobilismo brasileiro no exterior. Claro que a gente teve outros, Chico Landi, Fritz Dorey, mas eu não vi esses caras correrem, né? E eu vi pela televisão o Emerson, né? E o Emerson foi o primeiro piloto brasileiro que foi lá e ganhou. Numa época em que você ir para a Inglaterra era quase que uma... Ir pra Lua. Era desbravar, né? No início dos anos 70, né? A carreira do Emerson foi uma carreira que veio dos anos 60, mas ela se consolidou nos anos 70, e ele foi em 70 para a Fórmula 1, e em 72 ele ganhou um título mundial, em 74 ele ganhou outro título mundial por equipes diferentes, a Lotus e a McLaren, e em 75 ele teve a ousadia de montar uma equipe brasileira, que foi a Copersucar, e conseguiu um resultado fantástico em 78, 9, que foi o segundo lugar, foi o melhor resultado da Copersucar, 79 no Grande Prêmio do Rio de Janeiro, em que ele foi segundo colocado. Então eu acho que o Emerson é um ídolo que eu tenho. Obviamente eu tenho outros, o Senna para mim foi o maior piloto que eu vi guiar, o Piquet com os 3 títulos foi um momento, digamos assim, que eu consolidei o amor que eu tinha pela Fórmula 1 nos anos 80, eu já trabalhava em rádio, mas muito incipiente ainda, eu comecei em 79 em rádio, mas o Piquet ganhando os títulos mundiais de 81, 83, 87, foi um momento que eu vivi a Fórmula 1 de forma intensa. Mas o Emerson, para mim, é um grande ídolo. Quando tive a oportunidade de estar com o Emerson, eu me tremi todo, assim, sabe? Poucas pessoas me fizeram tremer e o Emerson foi uma delas. O outro foi o Tigrão também, o irmão dele, o Wilsinho, que quando eu estive também, o Wilsinho foi também um desbravador. Eu acho que o Emerson não teria feito nada se não fosse o Wilsinho. E o pai deles, o Barão, porque o Barão era o narrador de rádio. O Barão narrou a vitória na Rádio Pan-Americana, se eu não me engano, na Rádio Jovem Pan, desculpem aqui que eu não me lembro certo qual foi a emissora paulista, mas ele foi narrar o título do Emerson. Título do filho. Você imagina narrar o título do filho, e o Barão era um baita narrador esportivo. E amava o automobilismo e levou esse amor, ele transferiu esse amor para os filhos. O amor dele, os filhos deram continuidade no esporte. Então o Wilsinho e o Emerson, para mim, são pessoas que são ídolos, e hoje, quando eu sempre posso, eu mando mensagem, abraço para o Wilsinho, para Rita Reis, que é a esposa do Wilsinho, e eu sei que eles se emocionam com isso, porque o Wilsinho e o Emerson, eles não viveram, assim como o Piquet e o Senna, não viveram esse boom da comunicação que a gente tem hoje, né? Da internet, que é a coisa tão fácil, você fazer ídolos e destruir ídolos, né? O Emerson foi aquele ídolo de jornal. Eu esperava sempre a coluna do Celso Itiberê no Jornal o Globo para ler algumas coisas, a coluna chamava Pit Stop. Eu sempre esperava, minha mãe é jornalista, então a gente recebia jornais, Jornal do Brasil, Jornal o Globo em casa, Folha de São Paulo, então eu ficava esperando aquelas notícias que eram tão preciosas para mim, e às vezes era assim, era 1/8 de página. Porque 2 linhas. Porque a Fórmula 1 não tinha tanto espaço como tinha o futebol, os outros esportes, mas eu sempre me interessei por isso, então o Emerson para mim é um grande ídolo que eu tenho. E Serginho, você falou agora há pouco dos narradores que foram referência para você, o Luciano do Vale, o Galvão. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou quase 30 anos ali narrando eventos esportivos, narrando até corridas de Fórmula 1, mas que iam em VT no Sport TV, na época do Sport TV. E como é que foi para você, depois de quase 30 anos, ter essa oportunidade de ser, de fato, a voz da Fórmula 1 na tela da Band agora? Como é que você recebeu essa notícia? Assim, dá para descrever as emoções que passaram na sua cabeça? Porque eu acho que depois de tanto tempo, foram quase 30 anos ali, talvez querendo ter o desejo, né, um desejo saudável de ser a voz do Brasil na Fórmula 1, mas depois de tanto tempo, talvez aquele desejo falar assim, poxa, talvez isso nunca vai acontecer. E um belo dia isso aconteceu. Em 2014, voltando só um pouquinho para trás, 2014, por consequência da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de narrar 2 corridas na Globo. Áustria, que o Felipe Massa fez a pole position. Foi a última pole position position do Brasil na Áustria, e em Silverstone, eu narrei essas 2 corridas. E para mim foi muito legal. Depois eu narrei também o GP do Canadá na Globo no ano seguinte, 2015. Porque é no horário do futebol. É no horário do futebol, acabei narrando, e narrava já no Sport TV essas corridas. Sim, que eram México, Estados Unidos e Canadá, a gente narrava no Sport TV, e eram as corridas que a gente fazia ao vivo lá na emissora do canal a cabo. Agora, quando eu recebi essa notícia,
Você sabe que tem uma história muito engraçada que eu conto, que você sabe quando você, assim, você pega a tua escala e você fala assim, puta, eu acho que caí em desgraça, né? Eu tinha sido escalado, eu tinha feito um jogo que era Itapecerica e Pindamonhangaba de vôlei, sabe assim? Quer dizer, sem nenhum demérito, mas eu, tinha narrado, Olimpíada, Copa do Mundo de vôlei, eu narrei Campeonato Mundial de Vôlei em 2 países diferentes, Campeonato Mundial de Vôlei de praia, e de repente você pega aquela escala e fala assim, pô, me escalaram num jogo, podia ter botado num joguinho melhor, mas eu, como bom cabrito não berro, fui lá, narrei e fiz o meu melhor. Bem feito. E pra mim, independe se o jogo é Madureira e Juventus, ou se é Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Corinthians. Eu vou lá e dou o meu, porque eu não sei fazer diferente, eu dou o meu melhor. Mas eu tinha narrado esse jogo e pensei, poxa, eu acho que tá chegando o meu ciclo final. Eu tava vendo muitos narradores novos, eu fiz parte de uma espécie de coach de narradores, eu, o Luiz Carlos Júnior e o Milton Eu lembro do Leite. Bruno Fonseca, que estava sempre na cabine com a gente lá. Exatamente, vários, foram mais de O 1000. Rhodes, né, que tá o no Rhodes Canal Lima, Combate, exatamente, foram mais de 1000 inscritos e 11 foram selecionados. Um teve um problema, um baiano teve um problema, não me lembro o nome dele, acabou sendo descartado, e 10 foram contratados para a Olimpíada de 2016. E aí, já chegando a 2020, né, 2021, aliás, no final de 2020, eu narrei e a gente já sabia. Em setembro, você se lembra disso? Sim. A gente já sabia que não ia ter mais Fórmula 1. A Globo tinha desistido da Fórmula 1 em 2021. Eu fiquei pensando, falei, caramba, vai ficar um buraco, um vazio dentro do meu organismo. Porque como é que eu vou viver sem Fórmula 1? Como que eu não vou narrar os treinos livres? Como que não vai ter mais treino livre? Né? Porque a gente não vai passar mais. Eu falei, será que a outra emissora que comprar vai passar? Porque o boato era que o SBT ou a Record. Eu falei, pô, eles não têm TV a cabo. Então eles não vão passar mais treino livre. Sim. E eu, sinceramente, não tinha a menor esperança de que eu fosse contratado ou chamado por alguém. E não menos também não sabia em relação à Band, que a Band ia fazer o que ela fez. O que faz. O que faz, né? Mas na época ia fazer ainda. E aí eu tava lá vendo a Netflix com a Verinha, minha namorada, sentado e tal, na sala, e de repente o telefone toca, e eu não costumo atender telefone. Você não conhecia o número? O número, eu não costumo. Eu olhei, era 11. A Kalinka, falei, ela é costumando atender o número que eu, quando eu ligo, que ela conhece meu número, ela também não atende. É uma outra situação, mas gente, lembra. Esse negócio de ligar pra mim é muito ultrapassado. Não dá, não. Mas eu sou velho, eu sou modelo 63, modelo 63 é assim. Eu olhei e falei assim, o prefixo 11 deve ser algum operador telemarketing, de operadora de telefone. Aí toco segunda vez, a velha não vai atender não. Eu falei, pô, estamos vendo aqui o Chapo. Tô vendo aqui, pô, uma série maravilhosa. Vou parar pra atender telefone sábado de tarde, sábado 7h30 da noite. Eu falei, vou nada. E desliguei de novo. Na terceira vez eu falei assim, agora eu vou atender. Quando eu atendo... Bravo. Pronto pra xingar. O que é? Que é, hein? Quem é que tá falando? Aqui é o Denis Gavazzi, eu sou diretor de esportes da TV Bandeirantes, eu tô na linha aqui junto com o Rodolfo Schneider, que eu já conhecia, porque eu já tinha ido fazer um projeto no Rio de Janeiro. Rodolfo é do Rio, é carioca, é tricolor, morava na Barra da Tijuca, então a gente já se conhecia por um outro projeto que o Bruno Voloche tinha tentado fazer comigo e com ele, acabou não dando certo. E ele, quando ele falou isso pra mim, meu coração... Porque na semana anterior... Começou um zum no Twitter que falavam vários nomes. Tem que ser fulano, tem que ser ciclano, tem que ser o Sérgio Maurício. Eu falava, gente, estão querendo me atribuir uma coisa que não vai acontecer, porque eu não vou sair do Sport TV. Eu não vou, a não ser que me mandem embora. Eu não ia sair de lá. Falei, eu trabalho no grupo há 29 anos, então eu não vou. E aí, de repente, o Denis vem com essa proposta. E quando ele falou comigo... Eu simplesmente, eu nem perguntei quanto que ia custar, quanto que ia ser o dinheiro, quanto que ia ser meu salário. Eu falei, cara, eu tô dentro, independente de qualquer coisa. Deixa eu terminar de ver aqui o filme e eu já te respondo. Olha, eu vou desligar a série agora. Não, você sabe que eu não conseguia fazer mais nada. A série é em São Paulo. Você não sabe, eu não conseguia fazer mais nada. Eu ficava andando pra casa, a Verinha, fica calmo. Eu falei, como eu vou ficar calmo? Eu tô sendo convidado pra ser o narrador da Fórmula 1, você quer que eu fique calmo? Sentar, fumar um cigarrinho aqui, acabou. Não existe. Ou seja, você tá sempre errado. Eu tô sempre errado, claro. Não falha. No ponto de vista das mulheres, eu tô sempre errado. Mas aí eu fiquei numa expectativa muito grande, eles mandaram a passagem pra mim, e aí eu fui apresentado ao projeto na segunda-feira, eu vim a São Paulo, e eu fui apresentado ao projeto, fui na Band, e falei pra eles, olha, eu preciso me desvencilhar do Sport TV antes de dizer sim e assinar alguma coisa. Voltei pro Rio, procurei a diretora do canal, na época, e falei para ela, olha, eu recebi essa proposta assim, assim, assado, e se você falar para mim que esse valor aqui você me dá mais um caracol, eu fico aqui no grupo porque eu tô há 29 anos. Mas a minha vontade, ela falou, não, se a sua vontade é de fazer isso, então cumpra a sua vontade, realize a sua vontade. Eu pedi demissão da TV Globo depois de 29 anos,
e entrei nessa... Né, eu não vou dizer que é uma aventura, porque não foi uma aventura, porque foi uma coisa muito bem estudada, foi mais uma opção minha. Foi uma opção que eu tive por causa da Fórmula 1. Eu, inclusive, deixei de narrar todos os esportes que eu narrava e que eu amo narrar esporte. Tanto que no início desse ano, em janeiro, eu fiz futebol lá. Eu fiz o futebol, que é uma coisa que eu amo narrar. Quando o Denis me chamou pra narrar, ele falou, você não vai narrar os jogos do Palmeiras. Ele me chamou pra ser comentarista, mas naquele dia eu tava ocupado, não fui. Não foi. Porque Você futebol sabe ele ótimo, sabe né? que eu conheço tudo também. E quando me chamaram, o Denis até falou, quem vai narrar os jogos do Palmeiras é o Ulisses Costa. Eu falei, não tem problema, eu narro qualquer um. Eu narro os jogos só dos times árabes, não tem problema. E eu fiquei muito feliz, eu acompanhei o Chelsea, eu fiquei do lado da chave do Chelsea, narrei os jogos todos. Quer dizer, eu sou um narrador esportivo, mas o convite para narrar a Fórmula 1, para mim, foi o melhor convite que eu recebi na vida. Foi o melhor presente que eu recebi na vida, até porque eu passei a ser protagonista. Quando o Max me fez a pergunta, falou, poxa, você não tinha vontade? Claro que eu tinha vontade de ser. Mas lá existia, digamos assim, um organograma. Sim. Eu estava pendurado assim atrás do Galvão, do Kleber, do Luiz Roberto, e aí talvez eu fosse a quarta opção ali, junto com o Everaldo Marques, um maravilhoso, excelente narrador. Já tinha narrado Fórmula 1 também no grupo ESPN, então, desculpe, na rádio também ele tinha gravado, ele veio da ESPN, mas era um cara que já tinha narrado em rádio, um excelente narrador esportivo, então eu era ali uma quarta, quinta opção, e eu sabia que aquilo ali estava fadado a acabar, porque quando a gente recebeu a notícia em 2020, a gente ficou órfão, foi assim, ficamos, né? Então essa notícia foi a melhor notícia que eu tive, foi o melhor convite que eu tive da vida, e eu vim para a Bandeirantes, vocês sabem disso, a Kalinka tá até lá mais tempo que a gente. É uma casa maravilhosa de Isso se que eu ia trabalhar. falar. Como é que foi a surpresa para você? Surpresa assim, talvez você tivesse um monte de expectativas, mas você chegar num lugar novo, você não sabe como é que é na prática. Você sabe que eu vou te contar uma coisa? Eu trabalhei na Rádio Tamoio, trabalhei em várias emissoras de rádio, na Carioca, na Continental, na Rádio Nacional, enfim, na Rádio Manchete, e trabalhei na Rádio Tamoio, fiquei um bom tempo, 3 anos na Rádio Tamoio. Aliás, eu saí da Rádio Tamoio para ir para o Sport TV. Trabalhei concomitantemente, depois quando o Sport TV teve uma demanda muito grande, e a Rádio Tamoio, ela ficava numa casa na Urca. Urca é um bairro maravilhoso do Rio de Janeiro, ali atrás do Yacht Club, uma casa que tem um visual, e é uma casa mesmo, uma casa daquelas antigas dos anos 40, 50, que tem, não sei, 3 andares e muitos cômodos, e eu fiquei muito impressionado quando eu fui na rádio, porque não era aquela coisa meio de escritório, Sim. Era uma casa, aí tinha uma pessoa que servia cafezinho, o diretor da rádio recebia você, e na Globo eu nunca tive esse acesso, eu nunca tive acesso à diretoria, nunca tive acesso a ninguém lá dentro, nem eu, nem os meus parceiros assim de Sport TV. E lá, assim, eu fui recebido pelo Johnny. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi pra você chegar lá? Aquilo ali foi... E ser tratado da maneira de que repente eles colocaram tratam. no tapete vermelho, eu não sabia nem andar no tapete vermelho. Falei, por Não onde nem anda? sapato pra isso. Eu não tinha sapato nem roupa pra isso. Eu passei a ser o protagonista, isso foi uma coisa assim que me deu uma... Eu falei, caramba, será que eu mereço isso tudo? Será que isso é pra mim? Sabe assim, Merece. porque eu sou muito de grupo, porque eu não faço nada sozinho. Você sabe que a televisão, ela é como se fosse uma colcha de retalhos. Cada um faz um pedacinho. A gente tem aqui os nossos câmeras, o pessoal ali atrás na técnica, o cara que cuida do comercial, a moça que faz a limpeza. Isso tudo é fundamental para a gente estar aqui fazendo, traduzindo. Como é na televisão? É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa com a televisão. Então, a gente... ser o protagonista, isso para mim foi uma novidade na minha vida. Eu nunca tinha sido alçado a esse cargo, a esse patamar de protagonista. Então, na Band, às vezes eu olhava assim, gente, é comigo mesmo isso? Será que é pra mim? Sabe assim, não, tem que fazer uma foto tua, você faz uma pose. Eu falei, gente, eu não sei nem fazer isso, gente. Eu vou colocar a pose que você tinha que Olha lá, olha Ali, lá. pois é. Isso aí me ensinaram, sabe? Mas é legal que mesmo sendo protagonista, você não mudou, meu irmão. Você continua sendo a mesma pessoa. Mas eu acho que a gente tem que ser assim, né, Max? Que legal. Eu acho que a vida nos leva a ser isso. Assim, a gente tem que ser o mais transparente, o mais... Porque é muito ruim quando você... Eu acho que isso serve para os atores, né? Porque o ator tem que encarnar um personagem. Mas a gente, como jornalista, você não é um personagem. Você é um jornalista, você tem a tua opinião, você tem a tua vida, você tem o teu modus operandi, o teu modo de ser. Então, o meu modo de ser é esse. Eu não sei se é diferente do que é isso, né? E, Serginho, você falou da Band, né? A Band, não, vamos falar assim, não tem certo e errado, é uma emissora... tem uma maneira de fazer diferente da Globo, mas como você vê, por exemplo, você falou do carinho que a Band te recebeu as pessoas, assim como aconteceu comigo também, que foi muito gostoso, mas vamos falar agora do carinho da Band em relação à Fórmula 1. Ah, isso. E eu quero dizer no seguinte sentido, hoje a gente vê, desde o começo, e é assim até hoje, a Fórmula 1 está no programa da Renata Fã, que de vez em quando você apresenta, está no programa do Neto, está na Rádio Bandeirantes, está no Band Melhor News, da tarde. ou seja, o carinho que o produto
Fórmula 1 tem na Band também, eu acho que é parte desse sucesso da Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Desculpa, Max, é verdade. Você sabe que cada emissora tem o seu produto, né? Vamos falar do esporte, a gente está falando de esporte, falando de Fórmula 1. A Globo tem como produto o futebol, é o grande carro-chefe. É um produto comercialmente maravilhoso para ela, nunca a Fórmula 1 não fosse, ele é comercialmente maravilhoso, mas o futebol tem, digamos assim, uma estrutura mais ou menos previsível para a programação. A programação sabe que o jogo vai começar às 4 e vai no máximo até às 6 horas. Vamos imaginar que tem uma invasão de campo, que tem um VAR, que tem uma disputa de pênaltis, aí pode durar até 6h30 da tarde. Mas aquilo ali é previsível. A Fórmula 1, de alguns tempos para cá, e algumas corridas, passaram a ser imprevisíveis. A Globo já tinha aberto mão de Canadá, México e Estados Unidos porque conflitava o horário do futebol. Então, comercialmente, para ela não era bom. E de manhã no domingo, apesar de todo o sucesso da audiência que a Fórmula 1 teve, a Globo foi espremendo a Fórmula 1, então ela entrava, primeiro ela tirou a classificação que passava no sábado, passou a não fazer mais parte da grade, era do Sport TV, e eu entrava dentro do de casa para fazer 5 minutinhos, eu falava com a Patrícia Poeta, com quem tivesse ali, aconteceu isso, a Kalinka foi a pole, o Max foi o segundo, eu fazia aquilo ali, resuminho. Isso, o resuminho. Eram 5 minutos, passou a ter 3, depois passou a ter 2 gravado. Pra não escapar de 2 minutos. O áudio do WhatsApp na velocidade 2. Né? Velocidade 2, exatamente. Corrida de cavalo. Era narrador de corrida de cavalo. Então, a Band, aí eu falei, só pra completar, esse produto Fórmula 1, ele passou a ficar esmagado dentro da programação da Globo. Ou seja, ela entrava faltando 2 minutos pra largada, ou às vezes entrava na volta de apresentação, e acabou a corrida. Acabou. Dava bandeirada, não tinha pódio, não tinha nada, porque entre a bandeirada e o pódio, às vezes demora 5, 10 minutos, dependendo da pista. O piloto pode encostar no carro do outro, tem muita coisa aí, exatamente, então eles não ficavam com a programação, a gente porque, tá ali de olho. porque eles imaginavam que aquilo ali, não imaginavam, eles tinham ali que os números não eram suficientemente bons para eles se manterem no ar com aquele produto, eles saíam para outra coisa, até porque tem um programa lá chamado Esporte Espetacular Domingo, programa que está mais de 30 anos no ar, e que transmitia outras coisas do esporte, e é uma revista, ele tinha ali, por intenção e por, digamos assim, obrigação do programa, de mostrar uma variedade de produtos esportivos, de programas esportivos, de eventos esportivos. Então aquilo ficou tão esmagado que comercialmente não dava mais dando lucro para a TV Globo. E a TV Globo, como qualquer emissora, como a Band, como a Record, como a SBT, como a Cultura, são emissoras que a gente não está aqui de graça. Vocês estão aqui, vocês têm os seus patrocinadores, as emissoras têm os seus patrocinadores para colocarem o produto no ar. E a Band não tem futebol. A Band não conseguiu adquirir os direitos do futebol, nem Série A, nem Série B, nem os campeonatos regionais, Paulista, Carioca, Mineiro. A Band adquiriu alguns esportes, alguns eventos esportivos, primeiro com a NBA e depois vindo com a Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 na Band, ela é a menina dos olhos. Ela é o nosso produto. Então, a gente fala de Fórmula 1 de segunda a sexta, sábado e domingo. Delícia! Você entende? Então, pro público, isso não é um mérito meu, não é um mérito seu. No Band Esportes, hein? Band Esportes, em todas as plataformas. A Rádio Band News FM já transmite a Fórmula 1 há muitos e muitos anos. Né? O Odinei Edson, há muitos e muitos anos já transmite, com uma equipe maravilhosa. Verdade. E aí a Fórmula 1 veio exatamente a calhar, e tanto que, para quem não sabe, isso foi uma coisa assim, foi meio que um cheque dado, cheque voador. Tipo, não, a Band comprou os direitos sem saber se ela ia conseguir vender. Porque a Fórmula 1 estava, digamos assim, numa descendente em termos de grade de programação. E de interesse do público. E de interesse do público. Então, hoje eu até já falei isso com o Max. A coisa que eu mais gosto de ouvir é quando alguém chega perto de mim e fala assim: olha, eu voltei a ver por causa da Band. Porque a Band. Isso é a melhor coisa que a gente pode ouvir. Porque é a melhor resposta. Tanto que a gente conseguiu fechar as 6 cotas da metade do ano pra frente. É bom dizer também que a gente foi abençoado com a temporada de 2021. Foi coisa que nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então foi a mano de Deus ali em cima da Band, né? Em cima da Radiantes 13 ali. Radiantes 13. Deus falou: deixa eu botar a mãozinha aqui e tal. Nós conseguimos vender as nossas cotas. Esse ano a gente já começou a temporada com todas as cotas vendidas e já tem gente com senha querendo entrar. Quer dizer, e com o contrato estendido. E a Band estendeu o contrato para mais 3 temporadas. Então, eu acho que isso é o mérito todo da Band, de quem é
a direção da Band, da programação da Band, de dar todo esse espaço. Os próprios companheiros nossos, eles se envolveram com a Fórmula 1. Você estava falando da Renata, do Neto, todos, a Kátia, o Datena, o Joel Datena, a Kalinka. É verdade. Nós acabamos, dentro do nosso âmbito profissional, angariando pessoas e simpatias de pessoas que não tinham interesse, ou se tinham, não demonstravam no ar, porque a gente falava de futebol. Entendeu? Assim, você podia gostar de Fórmula 1, mas como passou a ser nosso produto, caramba, a Fórmula 1 tá aqui. Mas é que eu acho, Serginho, que hoje a Fórmula 1, ela vende histórias também. Né? Ela vende sonhos, ela vende... Mas ela sempre vendeu, Kalinka. Você sabe o que acontece? É que na programação da Globo, esses sonhos foram ficando cada vez mais espremidos. Ficou cada vez, né? Era um cochilinho. Exatamente, era um cochilo, era um sonho. A gente não podia desenvolver aquilo. Exato. Por exemplo, a Mariana Becker, ela virou a rainha do que ela é hoje, ela passou a reinar. Tantas meninas hoje têm a Mariana como inspiração. E a Mariana fez 17 anos de Fórmula 1 na Globo. Exatamente. Aí você fala assim, pô, mas como essa menina começou ontem? Não, ela já começou há muitos anos. Só que ela só teve o espaço para poder se desenvolver quando ela chegou na Bandeirantes. A mesma coisa comigo. O Reginaldo, ele renasceu. O Reginaldo é um cara que tem um anel, ele já foi a mais de... Ele tem mais de 700 GPs, mas ele tem um anel dos 500 grandes prêmios. Isso é uma coisa que é raríssimo. Eu acho que isso que aproximou ainda mais a Fórmula 1. Assim, pelo menos comigo isso aconteceu, né? Você vê a Mari entrar para falar com o Toto Wolff, com o Christian Horner, de igual para igual, Levar assim, brigadeiro pro de ter uma Nel brincadeira. Ricardo. Essas brincadeiras, e não só na parte da brincadeira, mas de cobrar, quando teve Singapura com os pneus, de trazer uma informação relevante, de estar ali em cima da hora, de buscar não só acrescentar, mas divertir. Exatamente. Né? Isso e é eu muito acho legal. que esse é o grande mote, porque o esporte ele é diversão, o esporte é entretenimento. Ele é um jornalismo, ele faz parte de um jornalismo, existe todo um conceito jornalístico, mas ele, mais do que isso, ele transcende o conceito para ser uma diversão. Para ser uma rixa, uma disputa. O meu piloto é melhor que o seu, o carro vermelho é melhor que o azul e o prateado. Então, isso tudo, a Band deu oportunidade da gente colocar para fora. Da gente mostrar, humanizar, como você falou, mostrar o lado humano dos pilotos. Os pilotos não são só os caras que estão com a viseira fechada, que você não sabe os olhos de quem tá ali. Que não tem emoções, que não tem emoções. Não, robôs, né? Exatamente. Então, isso você dando a oportunidade da Mariana entrar em todos os jornais, elaborar matérias, fazer pautas, conversar com pessoas, entrevistar. A própria Fórmula 1 viu que no Brasil, o Brasil é o maior nicho de pessoas interessadas na Fórmula 1 em TV aberta. Não existe nenhum lugar do mundo que passe Fórmula 1 em TV aberta como passa no Brasil. A gente dedicou no GP do ano passado, nós ficamos 10 horas no ar. Nós ficamos transmitindo a Fórmula 1 no domingo inteiro. É só no domingo, né? Fora o resto todo no GP de São Paulo. E foram todos os outros GPs em que a gente fica horas e horas. A gente faz uma pré-hora hoje de corrida de 1 hora. A gente fica 1 hora antes da corrida fazendo uma pré-hora, fazendo um esquenta. Quer dizer, então isso tudo é uma coisa que só pode contribuir para o crescimento da Fórmula 1. A Fórmula 1 cresceu exponencialmente em números de assistências, em comerciais, como não era esperado. O próprio mercado publicitário reagiu primeiro de uma forma assim, pô, será a Band vai pegar isso? Aí, de repente, quando a Band bota o produto do ar, os caras, pô, vamos levar nossos anunciantes. Quer dizer, aí o que eu falo pra você, a emissora inteira entrou nisso. Sim. Do camarim à direção. É verdade. Da limpeza, ao transporte, aos apresentadores. Todos vestiram a camisa da Fórmula 1. Não ficaram com aquele negócio de ciúminho. Não, vou botar a Fórmula 1, vou dar menos espaço pra eles, porque, afinal de contas, futebol é nosso produto aqui no programa do Neto, da Renata Fã, ou no Show do Esporte, que tá o Elia lá, que o Elia é um patrimônio. A Glenda, a Glenda começou comigo de estagiária no Sport TV. A Glenda é uma pessoa... A Glenda, eu fui ver a Glenda ganhar torneios em Ipanema, quando ela era bodyboarder. Ela é tricampeã mundial, pra quem não sabe. Quer dizer, então... São pessoas, e aí ela tem uma história na televisão maravilhosa, são pessoas que não se furtaram de abrirem as portas para nós, de receberem a Fórmula 1 de braços abertos, com um sorriso, de passarem até entender. A própria Glenda falou, cara, tive que estudar, tive que começar a saber o que era a Fórmula 1, o Elia já conhecia, mas você entende? Então isso é muito legal, isso é uma coisa muito bacana de você ver isso, uma emissora que esse sucesso se deve, não é a mim, não é ao Max, se deve ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, que
que investiu na gente, investiu no produto e nos deu, como a Red Bull dá, asas. Então nos deu asas. Então, é Vamos que voar. com esse gancho, gente, como que eu não vou fazer a pergunta? Como é que eu vou deixar essa bola quicando? Como é que eu vou deixar esse pneu esquentando sem colocar... Sei lá, vou tentar... Muitas, Serginho, muitas perguntas. O pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Esse programa está sendo gravado, mas vocês participaram através das redes sociais. Você falou de orçamento, de patrocínio, de Red Bull. Olha só. Aí, como é que não? Como nada é perfeito, Muita vai gente colocar perguntou. você na saia justa agora. Muita gente falando sobre 2021, né? A gente teve um ano épico. 2022, novas reformulações, novas leis, regulamentos. É isso que eu queria, ele me ajuda com as palavras. Um novo regulamento, com novos carros, com novos problemas e com o tal do teto de gastos. Que talvez essa Red Bull com asas tenha se beneficiado um pouco ou não. Como é que você vê essa mudança de 2021 para 2022 da Fórmula 1, com esses regulamentos novos? E como é que você vê para 2023, né? Porque hoje a Red Bull está muito à frente. Isso não é novidade na Fórmula 1. Estourar gastos, burlar regulamentos. O Max sabe disso, que o Max ele passou em todas as categorias de automobilismo. Desde o kart para as fórmulas, depois para as super fórmulas, para os carros de turismo. Você sabe que na Fórmula 1 e no automobilismo em geral, você tem que sempre ganhar 1/10. O que você puder ganhar de 1/10 e o teu vizinho de boxe não souber como você está ganhando, aquilo ali é bom para você. Então, o regulamento, o teto de gasto, tudo isso foi montado para tentar dar uma equiparação, uma equidade às equipes. Só que, como na vida, a Fórmula 1 acompanha a vida. Quem pode mais tem mais e quem pode menos tem menos. Então não adianta você fazer um regulamento achando que a Haas vai ser uma Ferrari, porque ela não vai ser. O investimento da Ferrari a Ferrari vai para a corrida no ano 2078. A Ferrari tá quase a Haas. A Haas usa motores Ferrari. Mas não, as trapalhadas da Ferrari é outra coisa. Trapalhada é outra coisa. É coisa de trapalhão, mas é outra coisa. Ai, que ano! Mas então essa situação toda é uma situação em que as equipes... Você vê que eu estava lendo sobre esse negócio do teto de gastos e estavam falando assim, não, que as refeições que foram feitas nos autódromos, até isso os caras contabilizaram. Não, a gente não fez refeição no autódromo, fez no restaurante do lado, então foi mais caro. Você entende? Tudo é um modo de você burlar aquilo ali. Tudo é um modo de você tentar passar a perna no teu adversário de forma lícita. O que você está falando é o seguinte, no automobilismo, no esporte, você tem que extrair o máximo de tudo. No caso do automobilismo, dos carros, dos pneus, dos pilotos e também da interpretação do regulamento. Claro. Ali você também consegue, a gente lembra até de 2009, o Ross Brown com a Brown, né? Sim, interpretou ele o regulamento por $1. Você se lembra disso? Comprou por $1 a Honda. Mercedes, ele comprou o espólio da Honda por $1, foi um valor simbólico. E aí, em 2009... Tem uns caras que não as acertaram na vida que vou te falar, né? Em 2009 ele foi campeão do mundo, o Rubinho teve uma grande chance de ser campeão do mundo. Pois Lá e foi o Jenson Button, que ninguém apostava que ia ser campeão do mundo, nunca foi campeão do mundo. E foi em cima de uma interpretação de um regulamento. E depois, na metade da temporada, quando eles já tinham ganho 8 ou 9 corridas, que os outros conseguiram interpretar o regulamento e fizeram todo o difusor, já era tarde. Tanto que a Brown não ganha corridas depois, muitas corridas depois da segunda metade. A equipe que ele comprou por $1, ele vendeu por quanto pra Mercedes, Nossa, será? Um pouco mais de $1, talvez uns 2,5. Impressionante isso, né? Mas então, isso é o que eu estava falando no início. A Caliga fez essa pergunta: como é que você vê isso? Isso não é de hoje. Isso é histórico. Né? Existem várias formas de se burlar o regulamento. Eu lembro quando o Gordon Murray criou a Brabham, ele enchia a Brabham com água, porque tinha que ter um peso mínimo o carro, e aí o carro saía leve, saía pesado, e depois ele abria uma torneirinha. Os carros eram pesados antes da corrida. Antes da corrida, o carro era pesado antes da corrida, então tinha que ter, vamos supor, 550 quilos. Então eles botavam, o carro tinha 400 e o resto era água. Durante a corrida o Piquet ia lá e abria o botãozinho, caía esvaindo-se em água. Torneira, isso é muito bom. Não tinha um regulamento que era proibido, ué? Mas então, era o que não é, entendeu? Quer dizer, então sempre tem o pulo do gato, sempre tem. Tanto que a Red Bull conseguiu esse ano foi achar o pulo do gato em relação... Já tinha achado ano passado em relação ao rake, que era aquele posicionamento do carro na pista, e esse ano achou mais ainda em relação à interpretação do regulamento. E as outras equipes não souberam interpretar. E essa coisa do teto de gasto, isso ainda vai dar muita polêmica, ainda vão discutir muita coisa, mas se a gente for lembrar um pouco mais atrás, teve o caso da McLaren, que foi um caso gravíssimo e ficou esquecido, virou pizza. Falando em pizza, a Ferrari teve outro também, que isso 2019. Não foi nem dito. Até hoje. Até hoje. Isso é aquele negócio do segredo de 1000 anos. Ninguém vai saber. A gente que tá vivo, esse não vai saber.
E agora esse negócio da Red Bull eu acho que não vai dar em nada. Vai acabar em uma pizza mezzo a mezzo e é isso. Nesse caso da Red Bull, acho que vai acabar mais em pizza ainda, porque a regra que fizeram foi muito mal redigida. Muito mal. Então dá margem para um monte de interpretação, Sim. então acho que vai acabar em pizza mesmo. Exatamente. Ai, que fome! Bora partir pra pizza? Gente, vou citar aqui alguns nomes, porque tem muita coisa. Então, assim, por exemplo, teto orçamentário, como muitas perguntas, juntei numa só. Então, Lucas, Clóvis, Jefferson, Marcelo, Alexandre Chaves. Agora eu vou viajar. Ju Pires, a Ju sempre participa também aqui. F1 Notícias. Vou pegar essa. Sérgio Maurício, a voz que muda todo o final de semana de milhares de brasileiros. Que bom. Humilde demais. Aí, ó. Sempre responde aqui o pessoal da F1 Notícias, me deixa à vontade. Eu quero virar comentarista da Fórmula 1. Opa! Motivação demais, Serginho, sucesso. Muito obrigado. Mandou aqui, Júlio. Sérgio, afinal de contas, foguete da ré? Segundo me disseram, agora parece que tem um foguete aí que dá ré. Mas não é o caso da Fórmula 1. Na Fórmula 1 os foguetes não dão ré. Lá na Fórmula 1 é foguete mesmo pra frente. O Júlio relembrando, evento japonês de MMA, o Pride. Sim, o Pride, eu narrei o Pride. Fantástico. Vanderlei Silva, Muito cachorro. legal. Acho que ele nem lembra. Ele Lembro, lembra sim, viu? Minotauro, pô, claro que sim. O Pride é um evento, como diz a palavra, orgulho, né? É verdade. O Pride foi um evento o Pride só foi superado pelo UFC. Né? O Pride foi o maior evento de lutas e o Pride, inclusive, era num ringue de boxe. Ele não era nem num cage, não era nem numa. Não era octógono. E agora o UFC indo pra Band, hein, Serginho? O UFC indo pra Band. Eu tô muito feliz com isso. Outro produto maravilhoso. E o Rhodes Lima vai se incorporar ao nosso legal, time, vai que vir pro legal. nosso time. Vem um time muito legal, muito forte. Já tem lá um evento muito bom, que é o SFT, que é um evento nacional muito bacana, que o Ivan Bruno tem narrado. E o Rhodes vem, o Rhodes é uma cria minha, e o Rhodes vem para se incorporar. Ele é a grande voz do UFC. Eu só tenho a desejar boas-vindas para ele. E o UFC na Band vai ser de novo em TV aberta. Eu também tive a oportunidade. Eu narrei o último UFC da Globo. O último do UFC... Anderson, que ele quebrou a perna? Não. O último UFC que foi transmitido pela Globo foi em 2019. Eu narrei junto com o Kleber Machado. Nós dividimos uma madrugada em que nós demos 19 pontos de audiência. Foi uma das maiores audiências de UFC na história do UFC. Foi um evento que, se eu não me engano, foi o Júnior Cigano. Não estou lembrando bem a certo. Foram muitos eventos que eu narrei, mas eu acho que foi uma vitória do Júnior Cigano. A última vitória dele no UFC, a última vez que ele disputou um título e que ele venceu. E que... Foi contra o Velasquez. Exatamente. E aí nós tivemos essa oportunidade. Então eu narrei muitos UFCs, inclusive o último da Globo. E agora a TV Bandeirantes vai mostrar o UFC ao vivo, de graça. As noites de sábado não serão mais as mesmas. Os embalos de sábado à noite agora serão na Band com o UFC, que é um produto maravilhoso para quem gosta de lutas. E mesmo para quem não gosta, é um evento apaixonante, porque é um evento que também... Foi humanizado também. É humanizado. E eu tenho certeza que a Band vai nesse caminho, porque nós temos uma outra coisa diferente da Fórmula 1. Nós temos vários brasileiros e brasileiras. Lutadores meninas, e equipes, inclusive equipes brasileiras que têm lutadores estrangeiros. Tem muito, dos nossos vizinhos lá da Chutebox. Exatamente. O mestre Cristiano Marcelo, o mestre Diego Rafael Lima. Cordeiro, Diego Lima. Sim. Quer dizer, então eles têm... isso é uma coisa muito legal. Então a gente vai ter oportunidade eu saí completamente do assunto que ele falou do Pride, eu me entusiasmei. E é bom, tá falando de UFC. Mas é Band. muito legal isso, que a gente vai ter o UFC lá. Eu tô muito... E olha, eu vou mandar um recado aqui de falar aquela câmera da... a minha é essa aqui, né? Denis Gavazzi, deixa eu narrar umzinho só, Denis. Só umzinho, só pra uma... Eu faço o seguinte, eu narro a preliminar, eu deixo o Rod fazer o evento principal. Eu faço o card preliminar. Aí então eu vou ser comentarista, então. Se Claro, você pô. vai narrar, eu posso ser Claro, você já viu esse moleque batendo? Você tá batendo igual gente então. grande, cara. Tá demais. Então, Denis, se você deixar, ó, tô prontinho aqui. E aí você cria um novo bordão? Aquela claro. que vai... Claro. E aí pô, vai assim, os bah, bordões, vou fazer. mas os bordões são assim, eles saem do nada. Você tem que fazer uma coisa assim meio do nada. Esse negócio do foguete não dá ré, foi uma coisa que aconteceu na hora. Foi no GP dos Estados Unidos ano passado. Eu lembro que eu ri na hora. O Hamilton liderava, e aí na reta principal, é onde a curva 20, se eu não me engano, é onde entra ou tá pro boxe à esquerda. Aí o Hamilton tava tendo uma perseguição, o Verstappen alguns metros atrás, o Hamilton entrou e o helicóptero tava parado, mostrando exatamente a imagem do Hamilton no boxe e o Verstappen entrando pela reta.
Quando o Verstappen veio, ele passou de passagem. E eu tenho usado o passou de passagem, que é uma coisa do futebol, que eu trouxe o futebol pra... Eu falei, gente, foguete não dá ré, Max Verstappen. Então foi isso. O bordão, ele sai assim. De ladinho. Ah, tem vários, né? Muito bom. Gente, uma mão do volante e outra no capricho. Mas eu não podia. Para finalizar, então, aqui as perguntas do Instagram, vou fechar com o do Ricardo, mas agradecer a todos eles. Sérgio, qual o maior talento não aproveitado pela Fórmula 1 que você viu em todos esses anos? Aquele piloto que poderia ter uma carreira vitoriosa, mas não conseguiu, independentemente do motivo. É difícil. Eu posso falar aqui de alguns brasileiros que, assim, o Felipe Nasser, por exemplo, foi um talento que eu acho mal aproveitado na Fórmula 1. Ele deu um passo para uma equipe que... E aí, quando ele conseguiu fazer os pontos necessários para a equipe, mandaram embora. Quer dizer, eu falei do Felipe Nasser, assim, digamos assim, de uma forma simbólica, simbolizando. Mas muitos talentos, você sabe que a Fórmula 1 é um esporte muito ingrato. São 20 lugares, já foram 26, já foram 34. Porque tinham eliminações, tinham classificações, e o grid era de 26. E o grid foi sendo enxuto, foi sendo encolhido, e chegou a 20 posições do grid. São os 20 lugares mais desejados, desde quando você está no kart. Os pilotos pequenos ficam olhando para aqueles caras na televisão e falam, pô, um dia eu quero correr de Fórmula 1. Acontece que a Fórmula 1, de muitos anos para cá, e eu acho que talvez de sempre para cá, ela sempre privilegiou quem tinha mais dinheiro. Alguns anos tinham muitos pilotos pagantes. Não que não tenha hoje. Todos os pilotos são pagantes, porque eles acabam levando seus patrocínios pessoais. Mas alguns, digamos assim, mais incisivamente, falando da Fórmula 1 moderna, como o Lance Stroll, o Nicolas Latifi, levaram dinheiro próprio, dinheiro da família para colocar lá dentro. Exatamente. E isso acaba fazendo com que alguns pilotos que sejam muito talentosos não cheguem no patamar da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 não é assim, não é a Fórmula 2 é o último degrau. Não, a Fórmula 2 está três patamares abaixo da Fórmula 1. Que quando chega na Fórmula 1, a gente tem visto isso. Que alguns pilotos que são muito bons na Fórmula 2, na Fórmula 3, chega na Fórmula 1 e fala assim, pô, mas o cara ele não era bom na Fórmula 1. Mas é que a Fórmula 1 é diferente. A Fórmula 1 é outro departamento. E até a reação dos pilotos, a gente viu esses dias no México, né? Vários pilotos estreantes ali, os pilotos descem do carro impressionados. Fala que isso aqui é uma coisa de outro mesmo mundo. Aqueles que já deram algumas voltas em treino, quando estão num fim de semana de corrida, que você vê o público, você vê aquilo ali, o circo montado, você fala, caramba, eu tô aqui. Quer dizer, é uma coisa muito difícil. Então eu acho que falar de eu uso o exemplo do Nasser como um símbolo, mas muitos pilotos, não só brasileiros, mas também pilotos do mundo inteiro, não conseguiram chegar em detrimento de que a Fórmula 1 é um objetivo muito difícil. Muitos migraram para outras categorias, foram para a Fórmula 1. O próprio Max Wilson chegou lá campeão de tudo, foi um piloto de teste, mas não teve oportunidade na Fórmula 1 de mostrar, né, o que ele podia mostrar. Ele tinha ao lado dele ninguém menos do que o Juan Pablo Montoya. Tá bom pra você? Pô, e o Montoya, que foi um baita piloto, não ganhou a Fórmula 1. Ele ganhou lá umas corridinhas e migrou pra onde? Pra Fórmula Indy. Entende? Quer dizer, é um degrau muito, sabe assim, é um step, são 3 steps, não é um só, entende? Então acho que isso é mais ou menos o que eu acho da Fórmula 1. Gente, obrigada, respondeu, hein? Não te contas essa mensagem pra você. Mais alguma coisa, Max Wilson? Não, agora já vamos abusar do homem também, né? Demorou tanto pra vir aqui, quando vem, a gente se abusar muito dele, não volta mais. Que é isso. Serginho falou de público, GP de São Paulo ano passado, 182 mil pessoas. Esse ano, previsto 230 mil. Esse ano todos os recordes estão sendo quebrados, porque ano passado tinha aquela situação ainda da pandemia mundial, então os ingressos não eram vendidos na totalidade. E esse ano, todos os ingressos de todas as corridas foram vendidos na totalidade. Então nós tivemos... Tirando arquibancadas novas, né? E tirando o mundo novos. Árabe, se eu não me engano, acho que as corridas do Bahrein, de Jeddah... Eu acho que essas duas é que não teve público máximo, lotação máxima. Eu acho que o resto todo... O resto todo, Japão bateu recorde, Estados Unidos, México, Alemanha... A Fórmula 1 está numa fase diferente, né? A Fórmula 1 está numa fase diferente e o público estava também... Isso tem acontecido muito no teatro, no cinema. As pessoas estão ávidas por shows de rock. Vambora, Lollapalooza lotou, Rock in Rio lotou. As pessoas estão ávidas por isso. Então, essa mistura da Fórmula 1, do jeito que ela está sendo tratada, do jeito que ela está sendo exposta, o público ficou 2 anos em casa. Então, tudo isso está juntando e essa vontade de ir para o autódromo é muito grande. Então, a Fórmula 1 está batendo recorde em cima de recorde. Em Interlagos, 220 mil
pessoas, fala que eles vão pular o muro, fala que eles vão entrar na mala Você do já carro. pulou também? Claro que já. Que é aqueles que vão entrar na mala do carro disfarçados. Isso vai ter de montão. E o Serginho vai estar lá, não só ele, como o Max. Eu também estarei. Aê! Interlagos, vai ser muito legal. Vai. Então, a partir de sexta-feira, todas as transmissões, sexta no Band Esportes, a gente começa com os treinos. Isso. Sábado, já a classificação e a sprint vai ser na Band. Na Band. A classificação é no Band Esportes, depois o sprint na Band, a corrida sprint na Band. A classificação é na sexta. A gente vai ter um TL1. Tem que... Vai ter um TL1 no Band Esporte, depois a classificação no Band Esporte. Na sexta tem o TL2 no Band Esportes e a corrida sprint. Que é a classificação, mas é a sprint a para sprint, domingo. que é 16h30 no sábado, e a corrida domingo a gente vai começar a falar desde 9 horas da manhã. Acho que talvez até um pouco antes. Já logo depois quando começamos a programação lá, vai ser a partir de 9 horas da manhã. Deixa eu contar então que Lewis Hamilton foi... recebeu o título de cidadão honorário. Eu tenho uns sonhos bem malucos com Fórmula 1, viu? Às vezes eu venho contando pra isso. Sonhei que tava no pagode com o Lewis Hamilton agora. Então assim, já é brasileiro. No pagode? No pagode com o Lewis Hamilton. Você falou pagode, eu falei, será que ela errou? Falou padoque? Não. Pagode. Pagodinho. O senhor é desse nível mesmo. É pagode. Sensacional isso. É, muito bom. O Lewis Hamilton comendo churrasquinho de Havaiana e sambando. Ah, né? gente, olha que delícia isso aí. Só no sapatinho. Isso é a cena que tá aqui, ó. Tá aqui, mas talvez um dia, viu? É. Serginho, muito obrigada pela pelo sua convite. participação novamente. Muito gostoso bater um papo. Aliás, voa, né? O tempo voa aqui. Obrigada por aflorar também, assim, a todos os brasileiros, essa paixão pela Fórmula 1, a emoção que você passa. Eu não faço nada sozinho. Tudo, de verdade, é muito gostoso. Eu tenho um time que faz isso comigo, me ajuda demais. E eu falo sempre assim que eu sou o cara mais privilegiado que eu conheço. Sabe por quê? Porque eu faço o que eu mais gosto e não me pagam pra isso. E tem muita gente que queria estar fazendo o que eu faço. Então eu sou um cara privilegiado por ter essa oportunidade, ter tido essa oportunidade de estar na Band, estar fazendo isso tudo, estar passando por esse motivo, por esse momento. E como eu gosto muito de surf, eu tô surfando aquela onda de Nazaré, sabe? Eu tô assim, surfando uma onda de 30 pés, exatamente. Eu tô nessa, assim. E tomara que essa onda não pare nunca, sabe? Eu quero continuar surfando ela. E eu tô muito feliz de estar aqui no Traduzindo. Desculpa não poder ter vindo aqui antes. Veio no momento certo. Mas pois é, eu acho que na vida tudo tem um momento. Não teve aquele momento de tocar o telefone e era o Denis Gavaz. E 2 vezes eu desliguei. O momento era certo de vir aqui no Traduzindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui pra terminar o programa. Que legal. Aqui é a minha faixa. Hamilton, chupa que é de uva! Muito bom. Max Wilson passou. Tava nervoso, menino, viu? A gente conhece há tanto tempo. Tava nervoso. Não, mas bom demais. A gente só pode agradecer mais uma vez. Obrigado por toda a alegria que você transmite pra nós nas transmissões. Obrigado pela amizade mais do que tudo. E, cara, não vai ser a última vez que você vai passar pelo Traduzindo F1. Não. Vai ser a primeira de muitas, né? É isso. Adorei. Obrigada. Muito obrigado. E pra fechar... Sérgio Maurício, O momento decisivo. no capricho. Uma volta no Beijo, tchau, tchau. Temos uma volta incrível. No capricho.